qual é o intuito do dia de hoje, tá? O dia de hoje é um bate-papo descontraído, tá? O dia de hoje é trazer para vocês uma história inspiradora de um dos maiores empreendedores, empresários mineiros, uma pessoa que tem uma trajetória muito bonita, né, que construiu tudo que tem hoje, né, e que vem construindo cada vez mais. Então hoje, pessoal, vamos receber Mário Valadares, que é uma das mentes mais brilhantes e disruptivas do varejo e do mercado imobiliário de Minas Gerais, fundador do grupo Mário Valadares. Ele revolucionou o comércio do estado ao criar o Shopping Oiapoque, o Só Marcas Outlet, o Só Marcas Auto Shopping e vários outros outlets e shoppings Brasil afora, né? Inclusive Guarulhos, né, Mário? Isso. Guarulhos também é da rede de vocês. Fala com o microfone aqui? Pode falar com o microfone. Tá ligado? Tá, né? Tá ligado. A gente tem um outlet ali na Dutra, né? Que tá indo muito bem. E o conceito, né, do Só Marcas Outlet é ser um outlet de marcas esportivas, majoritariamente, né? E isso foi uma coisa que eu identifiquei no primeiro Só Marcas que eu fiz, né? Que as marcas esportivas, apesar de ocuparem 30% do espaço dos outlets padrão, elas representam 70% da venda. Muito expressiva a venda, né? Nike, Adidas, Puma, Esca, etc. Então, eu até nunca falei isso para o Bonfim, não, mas eu fiz meio que um Centauro Outlet. Porque, de repente, ele pega a ideia e vai querer fazer, né? Não sei se vocês conhecem o Sebastião Bonfim, né? Da Centauro. Então, e hoje a Centauro faz a logística da Nike, né? E da Centauro também. Pô, que legal, que Mas legal. foi bacana, porque foi um outlet diferenciado. Um outlet de marcas esportivas, né? O nome Só Marcas ia ser Só Marcas Internacionais, né? Mas aí eu resolvi tirar o internacionais, porque eu vi a possibilidade de ter outras marcas boas, principalmente no segmento de moda feminina, né? Tirando a Zara, a maioria das marcas são nacionais, né? Tem a Shoulders, tem Arezzo, né? De calçado, que é muito legal. Tem a Zinzane, as mulheres aí, né? A Farm, Animale, né? Maria Filó, etc., que são também inquilinos nossos. Boa, boa. E eu acho que assim, né, o intuito de trazer o Mário hoje, pessoal, pra gente bater esse papo, é realmente, né, trazer uma das maiores referências mineiras, né, acho que uma pessoa que vem construindo cada vez mais. Eu tive o prazer de cruzar com o Mário alguns anos atrás, até estava comentando com ele agora no corredor, né, quando eu trabalhava na Decathlon do Center Minas, né, o Center Minas também é um shopping da rede de vocês, né, do grupo de vocês. Não, Center Minas. Center Minas não. Vocês estavam, na verdade, você foi no Center Minas porque a gente estava negociando uma outra Decathlon em Contagem. Né? O Center Minas é um que já foi meu sócio, né? Hoje não sou mais sócio dele, da Ematex, né? O Haroldo, isso. Ematex. É do Haroldo e tem mais um ou dois sócios ali, me parece. E o arquiteto também tem uma participação lá, né? O arquiteto, qual que é? O mais famoso aí de BH, ó, que fez aí vários projetos. Ele, hein? Gustavo Pena. Gustavo Pena, isso. Tem uma participação também lá no Center Minas. O Haroldo e quem mais está no Center Minas? Tem mais um ou dois sócios lá. Ficou bonito o prédio, né? Um prédio circular, né? O Gustavo Pena é muito bom para fazer isso, né? Boa. E Mário, você começou, né, a sua trajetória com um bar exclusivo para mulheres em Belo Horizonte em 1984. Foi. Na verdade, é o seguinte, eu joguei basquete no Minas, né? Mas sempre tive aquele ímpeto de vencedor, né? E na minha época eu jogava Oscar, Marcel, Gilson, Adilson, foi a melhor geração de basquete do Brasil. Então a minha concorrência era forte, né? Mas mesmo assim eu persistia, né? E montei também uma escolinha de basquete, porque meu pai era militar, né? O militar não tem uma renda assim tão interessante, né?
Meu pai até antes de morrer, ele falava comigo, Mário, você tem que ajudar aí a polícia militar, polícia civil, guarda municipal, porque esse pessoal sai de casa e não sabe se vai voltar à noite, né? Você está correndo risco de vida e você não tem, assim, uma estrutura, né, boa, né, dos batalhões, etc. E o salário também não é muito legal. Então eu já reformei muito batalhão, muita coisas aí nessa esfera aí, né, militar, da polícia civil também, né? E procuro dar uma assistência. Mas eu tenho, assim, uma postura muito honesta, correta, né? Sou contra qualquer tipo de corrupção, sonegação, né? E então, assim, eu ajudo, mas nunca tive nada em relação a ter algum tipo de envolvimento que não seja legal, né? Mas voltando lá, então meu pai militar, não tinha muito dinheiro e eu tinha aspiração de comprar carro, essas coisas todas. Então eu montei uma escolinha de basquete, a escolinha me dava uma receita, eu jogava no Minas, né? E estudava no Colégio Santo Antônio, que é um colégio bastante puxado, né? Mas eu sempre fui muito bom em matemática, né? E ciências exatas, que era o forte lá do Santo Antônio. E jogando basquete eu conheci um americano que depois foi para os Estados Unidos e me chamou para jogar lá numa Junior College. Junior College é os 2 primeiros anos da universidade. E eu queria estudar ciência de computação, né? Era meu foco. E acabei indo, né? Mas antes disso, né, o que eu ia contar, o fato da minha geração de basquete, eu fui numa seleção juvenil e fiquei no quarto com o Marcel. E o Marcel também tinha, assim, aspiração para estudar medicina, inclusive ele formou em medicina, etc. Eu fiquei muito amigo dele, e na época eu ia fazer vestibular, e falei, vou pedir dispensa. Ele falou, Mário, não pede. Porque o Cláudio Mortari, que era o técnico na época, né, falou, ele é muito vingativo. Se você pedir, é como se você estivesse desprezando uma convocação, ele nunca mais vai te convocar. E era o meu primeiro ano de juvenil, né? Aí acabei pedindo dispensa. Segundo ano, vocês acreditam que ele me convocou, e era um ano que eu estava jogando muito bem, né? O Marcel já tinha estourado, já era adulto, né? E ele me deixou para me cortar na noite anterior à viagem, no Campeonato Sul-Americano. Quer dizer, me deixou, assim, extremamente frustrado, né? Porque toda criança, etc., quer vestir a camisa da seleção brasileira. Aí, depois disso, eu resolvi ir para os Estados Unidos, foi quando eu fui, estudei computação, na época não tinha no Brasil, e depois estudei na USC, formei lá em computação, e meu objetivo lá era ser patrocinado pelo governo americano para pós-graduação, PhD. E na época eu fiz o teste antes de formar e tive mais ou menos 60%, 70% na prova de matemática, né? E fui conversar com o reitor porque era um índice bom, né? Porque é feito no mundo inteiro, né? Aí o reitor falou comigo, Mário, a escala aqui é o seguinte, primeiro a gente dá bolsa para americano, depois para residente, depois para imigrante e depois para estrangeiro, porque o estrangeiro vai estudar e vai voltar para o país e vai aplicar o conhecimento que ele teve aqui no país dele. Então, você está no fim da lista. Sua nota tem que ser excepcionalmente boa para você ter uma bolsa aqui, né? Aí estudei, feito um louco, chama GRE o teste, não sei se vocês são familiarizados com ele. Nos Estados Unidos você faz o SAT, né? Para entrar na universidade, escola de pós-graduação, GRE. O GRE é feito no mundo inteiro, no mesmo horário, né? Então é um número enorme de candidatos, né? Aí estudei muito e aí quando eu fiz já para valer, eu tive 95% em matemática. Foi o maior índice que já teve de qualquer aluno da USC. Aí o reitor me chamou e falou, agora você vai ganhar a bolsa. 95% você tem direito à bolsa, mas você vai ter que começar a trabalhar aqui como assistente professor, que eu quero que depois você continue aqui, que você não volte, né? Aí me deu uma bolsa integral e mais uma posição de assistente professor.
Aí voltei para o Brasil, eu tinha ficado 3 anos fora, né? Aí sabe como é que a gente é, né? A gente tem essa coisa mais de família, amigos, etc, né? E fiquei aqui e comecei a refletir se valia a pena voltar ou não. Porque eu sabia que se eu voltasse, eu nunca mais iria voltar para aqui. Aí acabei decidindo não voltar. E na época não tinha internet, o reitor me mandou um telegrama, né, pedindo para voltar, etc. Mas não voltei e fui trabalhar no Banco Mercantil do Brasil como programador de... Eles tinham um sistema de gerenciamento de banco de dados e não conheciam quem podia fazer a gestão. Então eu fui para o Banco Mercantil, fiquei 4 anos lá e montei o bar. Aí chegamos na história do bar. Chegou na história do bar. Acho que todo mundo sempre quis ter um bar, né? Acho que é um sonho de todo mundo. Aloha. Aloha. E o que aconteceu? Aliás, o bar foi comitantemente com o meu emprego no Banco Mercantil. O bar era o seguinte, a gente morava ali na Savassi, né, na esquina Tomé de Souza com Pernambuco, e na época papai fez 3 lojas embaixo, a gente morava no andar de cima e minha avó no outro andar. Então no andar de baixo tinham as lojas, e eu tinha muito tempo que eu não convivia ali com a Savassi, eu comecei a observar um movimento ali e vi que era um movimento muito de moda, né, de mulheres, modelos, etc. E as mulheres estavam começando a sair. Mulheres naquela época não eram muito sair sozinhas, né? Eu falei, vou fazer um bar só para mulheres. Então eu fiz um bar focado em mulheres. Então não tinha cerveja no bar, era chopp, né? E coquetéis maravilhosos, né? Mulher adora coquetel. Um banheiro assim maravilhoso e tudo. Então para a época foi uma coisa bem diferente. Então todos aqueles modelos ali da Savassi começaram a frequentar o bar. E o bar foi um sucesso, onde vai mulher, vai homem. Né? Então congestionava o trânsito ali, foi uma coisa assim, absurda. E minha mãe trabalhava lá durante a semana, e no sábado e domingo eu ficava lá de garçom, eu e meu irmão. E foi quando eu conheci o pessoal da moda, né? O Arezzo, Água de Cheiro e várias outras pessoas do segmento de moda. Foi quando eu comecei a transportadora, voltada para a moda. Então a coisa foi que encaixando na outra, né? Aí abri a Meridional, tinha 30 anos na época. Comprei 2 caminhões, vendi a minha parte lá do bar, né? E fazia São Paulo, BH. Pô, que interessante. E Mário, deixa eu te fazer uma pergunta, uma curiosidade minha, né? Eu vi que você fala de basquete com muita paixão, né? Então foi um esporte que você jogou, né? E eu tive recente em Miami e fui assistir um jogo do Miami Heat, tá? E ontem, né? Enfim, conhecendo um pouquinho mais de você, acabei assistindo um trecho de um podcast. E nesse trecho do podcast, eu vi que aconteceu uma tentativa de compra do time Miami Heat. Não, essa história é interessantíssima. Vamos pular muita coisa e chegar lá num hotelzinho que eu comprei em Miami Beach, né? Você comprou um hotel em Miami Beach? Miami Beach. Aqueles hotéis que tem ali na área Art Deco. Vocês conhecem Miami Beach? Ali, é na Collins, né? Na outra, atrás da Ocean Drive, né? Na Collins com a 12. Ali vai subindo, 5, 6, etc. E a história desse hotel era o seguinte, eu já tinha aqui o Oiapoque, já tinha um outlet, tinha uma situação financeira razoavelmente boa, e como eu formei nos Estados Unidos e não fiz o PhD, não continuei lá minha vida profissional, eu fiquei com aquela coisa na cabeça, assim, vou ter que ter alguma coisa nos Estados Unidos, né? E comecei a olhar alguma coisa nesse segmento mais de comércio mesmo, né? Lá tem uma cadeia de lojas, chama Surfstyle, Surfside, uma coisa assim, parece com Oiapoque. São vários standzinhos e tal. Eu falei, pô, vai ser difícil concorrer com esse cara. E comecei a olhar outras coisas. E esse corretor que estava olhando para mim os imóveis, ele me falou, Mário, apareceu uma oportunidade aqui. Esse hotel é um hotel que tem uma história muito bacana, porque ele foi fundado pelo Chris Blackwell, que foi o cara que fundou a Island Records, que levou o Bob Marley para os Estados Unidos, um inglês jamaicano, né? E ele fez um estúdio, apartamentos para os músicos ficarem hospedados, né? E um restaurante jamaicano.
Esse hotel foi um sucesso durante muito tempo. Depois veio a internet, ele foi para baixo e um sheik comprou o hotel. Esse sheik comprou porque o filho dele tinha uma banda de hip hop e o diretor do estúdio não gostava que ele gravava lá. Meio gangster o menino, sabe? E comprou. Aí o sheik não queria que o menino ficasse mais no hotel, que o menino meio que estava fazendo muita bagunça lá no hotel, né? E queria vender o hotel. Mas ele não pode divulgar que ele quer vender. Eu não sabia disso. O sheik é um título, né? Para pessoas que têm muita posse. Quando você vende um imóvel, você é um sheik, meio que te dá uma certa indiscreto, vamos dizer assim. Então ele falou, não pode anunciar, mas vamos conversar com ele lá. Eu fui lá conversar com ele, conversei com o diretor do estúdio também, um cubano, Joe Galdo, que estava lá desde o início, da época do Chris Blackwell, e detestava o filho do sheik, e que me vendeu assim todas as histórias legais do hotel para que eu comprasse o hotel, né? E eu falei, putz, vai ser uma experiência diferente para mim, né? Eu mexo com outlet e shopping popular. Tem um hotel, ainda mais um hotel pequeno, né? Minha ideia era o hotel dar dinheiro quando é grande, muitos apartamentos, tudo, né? Mas o Joe falou, não, eu consigo gerar uma receita grande para você aqui no estúdio, e a gente reforma os quartos, etc. e tal, e me convenceu. Eu fui lá conversar com o sheik e vendi a transportadora. E na época, 2008, 2009, eu vendi a transportadora em dólar, dava mais ou menos uns 5 milhões de dólares, né? E o sheik queria 6 milhões no hotel. Eu comecei a conversar com ele e falei, olha, não tem estudo, parará, e sheik é difícil de negociar, né? E eu nunca mexi com bolsa, não conheço nada de bolsa, nem hoje eu não conheço também não. Se você me perguntar de bolsa, de valores, mercado financeiro, eu sei só o básico, né? Mas não tenho assim, esse conhecimento aprofundado, não. E na época eu falei, vou pôr esse dinheiro em dólar, para não perder. Todo mundo, não, bolsa, 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 e comprei, acho que Vale Petrobras, se não me engano, 5 milhões de dólares. Comprei metade. 5 milhões em Vale e Petrobras. 2008, 2009. Aí a bolsa começou a despencar. Aí o pessoal, não, segura aí que vai voltar. Eu ia segurando. E o dólar subindo. E eu lá no sheik, vamos vende aí pelos 5. Não, e tal, parará. Aí, moral da história, em mais ou menos uns 8 meses, meus 5 milhões de dólares estavam valendo 3 milhões. Em 8 meses, mais ou menos, quando o sheik topou os 5, sabe? Aí eu falei, cara, agora eu não tenho mais 5. Agora eu tenho 3. Mas durante esse tempo todo, eu criei uma certa afinidade com ele, etc., né? Aí ele falou comigo, não, Mário, eu sei que você quer comprar hotel, vamos fazer o seguinte, eu tenho um amigo aqui que é dono do Great Florida Bank, um banco lá de árabe, né? E ele vai te emprestar os 2 milhões, eu vou ser avalista e você dá o hotel de garantia. Eu te empresto os 2 milhões. Ou ele te empresta os 2 milhões. Tá bom. Negócio da China, né? Peguei os 2 milhões e pumba, comprei o hotel, né? E falei, agora preciso reformar o hotel, porque o hotel estava, né, os cangalhos lá. E comecei a reformar e o Joe Galdo começou a trazer os artistas de volta, né? Então foi um dia até interessante. Eu estava lá no saguão, saiu uma moça mais ou menos dessa altura assim, com um cabelão assim meio esquisito, uma roupa tipo pijama assim, né? Aí eu conversei com o Hart, que era o engenheiro de som, falei, Hart, o que é essa moça aí? Ele falou, Shakira. Eu falei, Shakira? Pô, mas tem nada de Shakira. Ele falou, deixa ela abrir a boca e dançar que você vai ver. Então, assim, encontrei com muitos músicos bacanas lá, né? Aquele Henrique Iglesias, né? Filho do Julio Iglesias. E uma das bandas que eu fiquei mais amigo foi o pessoal do The Weeknd. Eles ficavam lá no hotel, etc, né? E às vezes a gente até saía depois e tal. Isso foi que ano? Foi 2010, mais ou menos. 2010. É. Eles eram bem pequenos. Eles vieram do Canadá, né? Uhum. E na época não era uma banda tão grande.
Tem um caso até interessante. Eu estava lá no lounge, eu tinha um estúdio de música, de gravação e um de mixagem. E mixagem é o que faz a música virar música, né? Eu sempre gostei de aprender de tudo que eu faço um pouco. Então, eu sentava lá com um mixador, que era um dos maiores do mundo, ele chama Tom Lord Audi, TLA. E tem alguns equipamentos de som que tem essa sigla, TLA, por causa dele, né? E ficava vendo ele mixar, né? Uma vez ele estava mixando a Pink e o produtor mandou para ele um manual de tudo que ele queria que fizesse na música, né? Tira a respiração dela, diminui o volume de uma moto que passa na hora que ela estava gravando, etc e tal. Aí ele chegou para mim e falou assim, Mário, olha o que eu vou fazer com isso. Dobrou e lixo. Ele mixava do jeito dele, entendeu? E tem uma coisa em mixagem, vocês não devem conhecer, que é o seguinte, tem um troço que chama sampler, que ele grava a batida, porque, por exemplo, você vai gravar a bateria, são mais ou menos 7 microfones, você põe. Um no bumbo, um no prato, um em cada lugar. E aquela batida é um canal, né? Então ele mixava muito rock, então ele tinha, por exemplo, a batida do bumbo dos Rolling Stones. Se a batida do bumbo, esse da Pink, por exemplo, não estava legal, ele punha o barulho que saía no bumbo do baterista dos Rolling Stones. Eu falei, não, isso não é legal isso. Ele falou, não, é totalmente legal, porque a música, o ritmo, é do baterista da Pink. Mas em vez de sair o barulho do bumbo, sai o barulho do bumbo de outras bandas, né? Eu achei isso interessantíssimo, né? E achei até um pouco ilegal, vamos dizer, né? Ele mudando o som, né? Não mudava o ritmo, né? A música, né? Mas você mudar o som. Então eu aprendi um pouco também de mixagem, sabe? Lá tinha uma mesa de 100 e tantos canais, uma mesa analógica, e ele gostava de mixar analógica, ele falava que o som era mais puro, e depois digitalizava. Eu fiquei lá, vi ele mixar a Pink, ele mixou vários lá. E nesse inteirinho eu conheci alguns jogadores de basquete, porque os jogadores de basquete, eles acham que são rappers também, né? Então, tinham vários que iam lá gravar e vários também patrocinavam pessoas, né, que gravavam. E fiquei muito amigo de um cara que chama Roger Mason, que jogou no Miami Heat, jogou no San Antonio Spurs, era um cara de 3 pontos. Não sei se vocês acompanharam basquete, NFL na época, NFL não, NBA na época, mas o San Antonio Spurs tinha um argentino chamado Ginobili, que era muito bom arremessador, e ele era junto com o Ginobili, esse Roger Mason. E fiquei muito amigo dele. E nos Estados Unidos tem uma coisa interessante, que até a última vez que eu tive com o Lula, eu falei para ele, né? Falei, Lula, o imposto de herança no Brasil é muito baixo. 5%, em alguns estados 4%, 3%, é baixíssimo, né? Nos Estados Unidos é 42%, acima de 5 milhões de dólares. Então as pessoas, quando estão prestes a morrer, o que elas fazem? Elas começam a fazer projetos sociais, culturais e artísticos que abatem no imposto. Então eu não entendia isso. Na USC, por exemplo, eu via aqueles prédios maravilhosos com nome de famílias, né? Eu não entendia. Eu falei, pô, será que quando sair daqui, vou ter que fazer um prédio com o nome da minha família, né? Os aluminais, né? Que são os alunos. E depois eu entendi, eles fazem isso porque isso abate no imposto de herança. No imposto de herança, né? Então, os 42%, o que você fizer de projeto cultural, social, educacional, abate, né? Mas 42% é uma coisa enorme, né? Acima de 5 milhões, exatamente. E aí esse velhinho que era sócio do Miami Heat, estava para morrer e começou a vender as coisas. E uma das coisas que ele queria vender era 10% que ele tinha no Miami Heat. E o Roger Mason falou, Mário, eu vou intermediar isso aí para ver se você compra. A gente vende o hotel, né, o Marlin, que chamava hotel, e você compra 5% do Miami Heat. Eu falei, vamos embora. O dinheiro não dava, aí na época eu mandei um e-mail pro Rubem Menin, que o Rubem gosta de basquete também, né? Menin. O Ricardo Guimarães também, do BMG. Falei, olha, vamos comprar junto aqui. Eles nem me responderam o e-mail. Falei, tô sozinho nessa, mas vou tocar, né?
E continuei. Então, a primeira etapa, você tem que ser aprovado pelos outros sócios, né? E os candidatos que tinham para comprar era a Serena Williams e um jogador de beisebol. Esse jogador de beisebol, ele teve um histórico de anabolizante para curar uma lesão que ele teve, né? Aí os donos do time falaram, não, vamos pôr um jogador de beisebol que teve histórico de anabolizante, não vai dar certo. Vamos pôr a Serena Williams mostrando os decotes dela do lado da quadra e falando que é a dona do time também. Não queremos não, vamos pegar esse brasileiro aí. E eu, na época, contei a história do shopping popular do Oiapoque, né? Que eu fiz manejamento de camelôs e dei oportunidade para esses vendedores ambulantes se tornarem empresários e comerciantes, né? Eles gostaram muito dessa história e me aprovaram, entendeu? Os outros sócios. Aí depois eu tinha que passar pela aprovação dos outros donos de time. Não sabia, mas é uma coisa burocrática você comprar uma participação no Major League, né, que chama nos Estados Unidos. Aí os donos do time, dos outros times, aprovaram. Aí o Roger Mason falou comigo, Mário, você não vai pôr nenhum tostão aqui, porque é dificílimo chegar nesse ponto que você chegou. Eu vou arrumar investidores para comprar os 10 milhões, os 10%, ele queria 15 milhões, os 10%, e você vai ficar com 1% e eu com 1%, sem pôr nenhum dinheiro. Eu falei, não, acho que tá legal a ideia, vamos continuar, né? Negócio. E conseguiu captar os investidores. Paralelamente, o San Diego Clippers, o dono começou a falar mal de negros e a namorada dele colocou isso na internet e ele teve que vender o time e sair da liga. Aí vendeu o time para um dos sócios da Microsoft por 1 bilhão. A gente presta a fechar 10% por 15 milhões do Miami Heat, né? Quando ele vendeu lá por 1 bilhão, o velhinho falou, peraí, não vai ser mais esse preço não. Aí passou de 15 para 60 milhões. Aí eu falei, não tem como. Aí o sócio majoritário comprou. Mas foi quase, viu? Foi quase que eu ia ter uma participaçãozinha no Miami Heat, que ia ser ótimo, né? Um time maravilhoso e cresceu muito, né? Depois veio o LeBron, veio o Chris Bosh, o Dwayne Wade, né? Vários grandes jogadores jogaram lá, né? E tá muito em alta, né? Hein? Tá muito em alta hoje, né? E o Roger Mason, eu fiquei muito amigo dele, ele hoje é consultor lá de alguns times, e ele começou esse torneio de 3 contra 3 também, que está nas Olimpíadas já, etc. Ele que começou nos Estados Unidos. Né? Mas então minha história lá em Miami foi bem interessante, porque eu tive esse episódio com os jogadores da NBA, rappers também, né? Se você colocar Snoop Dogg at the Marlin é o nome do hotel, você vai ver eu e o Snoop Dogg batendo papo lá no hall, né? Ele sabe assim, em Miami, né? A maconha, assim. O estúdio lá era impressionante. A gente teve que pôr um negócio para puxar o ar e jogar na rua, senão o hall de entrada do hotel era aquele cheiro de maconha, né? Porque o pessoal todo aí de hip hop, etc., é bem pesado, né? E o The Weeknd também, que eu tive um bom relacionamento com eles lá, a gente saía e etc., né? E eles cresceram muito. Agora, não essa última excursão deles com a Anitta, né? Mas antes dessa, eles estiveram lá no Morumbi, né? E foram lá para casa, depois do show, sabe? Que eu tenho uma casa ali no Morumbi. Foram para lá e acharam que a gente estava em Miami, que ia sair para balada, não sei o quê. E eu tenho que trabalhar, tem lá o outlet, etc. Aí, meia-noite, eu botei isso para fora. Não, agora... Aqui é outro momento agora, né? Não é mais Miami, não. Mas então minha experiência lá foi legal, assim, de vida, né? Agora, profissionalmente e a nível financeiro não foi tão legal. O hotel eu vendi, eu investi nele lá mais ou menos uns 11 milhões total. E depois vendi ele por 9 milhões. Eu perdi 2 milhões, mas o investimento meu na época, o dólar era 2,25, quando eu vendi 3,50. Eu achei que não ia aumentar, senão tinha segurado mais. Então, eu fiquei no 0 a 0 a nível de reais, né? Mas uma experiência, vamos dizer assim, interessante, né? Vamos dizer. E Mário, a gente desenrolou, né? Até era uma curiosidade minha, achei muito interessante essa questão do Miami, né? E hoje, assim, um dos pontos fortes de Belo Horizonte
é o Shopping Oiapoque, né? É. Hoje não O existe Oiapoque tem uma história bem bacana. pois é, e assim, não existe hoje uma pessoa que não conheça o Shopping Oiapoque, né? Eu falo, por exemplo, eu sou de Itaúna, né? Cidade a 80 quilômetros de Belo Horizonte. Eu vejo gente que sai de Itaúna e vem para É. Belo Horizonte para comprar no Shopping Oiapoque. Como é que veio essa ideia, essa idealização do Oiapoque? Como surgiu e Pois por é, quê? o Oiapoque foi o seguinte, na época eu tinha transportadora, né? A transportadora estava crescendo muito. Eu queria ter um centro de distribuição mais próximo dos lojistas, porque eu transportava moda e muito de moda era Barro Preto e os shoppings ali próximos. E eu, para crescer, eu fiz um contrato com eles que se eu não entregasse em 24 horas, não pagava o frete. Então eu precisava ser ágil nas entregas. E ali era um ponto bom, porque a carreta vinha de São Paulo, né? Uma parte dos produtos vinham de São Paulo, continuava ali na Via Expressa, contorno, descarregava ali e ali eu distribuía, né? Então ia ser uma forma de eu fazer uma distribuição mais rápida, né, para os clientes. E vou pôr aqui a Meridional. Tinham lá uns 250 camelôs na porta, né? Aí comecei a conversar com eles para que eles saíssem da porta e eu fiz uma proposta para eles deles ficarem no pátio do imóvel. O imóvel é muito grande, né? Vocês ficam no pátio, eu monto barraquinha aqui para vocês e põe uma estrutura legal. E eles vieram lá da Paraná. Eles já tinham sido remanejados umas 2, 3 vezes, né? Eu falei, talvez seja uma boa opção estar aqui, porque a gente sabe que não vai ser mais remanejado para outro lugar, né? Na época eles tinham um custo de R$ 170 para pagar a montagem e desmontagem da barraca e guardar as mercadorias ali no estacionamento ali próximo. Aí eu falei, não, eu cobro R$ 100. Vocês topam? Vamos embora. Aí montei as barraquinhas para eles, né? Fiz alguns restaurantezinhos, banheiro e etc. E falei, agora o custo seus vai ser bem menor, porque você não precisa desmontar e montar e os produtos podem ficar num baú. Eles colocaram um baú assim e ficam aqui armazenados. Então a Oiapoque começou assim. Mas aí o que aconteceu? Tudo que eu faço eu procuro entender um pouco, né? E comecei a entender como que funcionava o camelô, né? Então o camelô são pessoas que eu considero assim bastante trabalhadoras, idôneas e geralmente é uma família, né? Então como que eles faziam? O marido comprava dólar e ia no ônibus para Foz do Iguaçu. No meio do caminho era o primeiro risco dele de ser assaltado, porque os bandidos sabiam que quem ia para Foz do Iguaçu tinha dólar. Então era o primeiro risco. Chegava lá, atravessava a ponte, tinha o risco depois, na volta, perder a mercadoria. E depois, quando vinha de volta, a Receita Federal pegar o ônibus. Então ele tinha 3 chances de perder tudo antes de começar a vender. Enquanto que a economia formal, não, você liga para o seu fornecedor, ele te entrega a mercadoria, você está mais focado na venda, né? Então eu achei aquilo assim uma coisa, falei, putz, esses caras têm um puta mérito, né? E trabalhavam todos os dias, né? Menos domingo. E comecei a conhecê-los, né? E quando eu montei lá para eles as barraquinhas, né? O sonho deles era ter um ponto fixo, né? Então a primeira coisa que eles fizeram foi cartão de visita, porque agora eles tinham já uma lojinha, vamos dizer assim. E foi a coisa mais engraçada, porque cada cartão que você não acredita, parecia um carnaval, né? Porque eles nunca tinham feito um cartão, né? Então aquelas coisas assim bem diferentes, mas um orgulho enorme para eles. O cliente agora ia ali comprar, já recebia um cartão, né? E a segurança do cliente que ele não iria sair dali, né? E além disso eles foram adquirindo mercadoria de valor agregado maior. O negócio foi crescendo. Aí eu falei, não vou mexer com o Meridional não, vou aumentar aqui, vou fazer um mega shopping aqui popular. Na época existia um em Brasília, chamava Feirinha do Paraguai. Aí eu fui lá visitar e vi que a coisa lá tinha dado certo. Falei, acho que a chance de dar certo aqui é grande. E deu super certo, né? Vários outros começaram a vir, né? E virou mesmo um shopping, né? Não uma feira, como era inicialmente, né? E
isso deu condições, né, para que o Pimentel, que sucedeu o Célio de Castro, de conseguir fazer o projeto de remanejamento de camelôs. Porque esse projeto, ele é único no Brasil. Vários prefeitos já pensaram em fazer, mas o camelô não vai sair da rua, ele paga mixaria para estar ali numa esquina, né? E ele não... Como é que você vai remanejar? Ele não consegue. O prefeito nunca conseguiu. Em São Paulo, hoje, deve ter uns 17 mil licenciados, né? No Brás e 25 de março. O Rio de Janeiro ali no Saara e na Praça 15, deve ter uns 12 mil licenciados. E Belo Horizonte, na época, tinha 2.500 licenciados, mais alguns que chamam de toureiro, que são aqueles que não têm licença, mas que já estão ali na rua há algum tempo, né? Então, esse projeto de lei, feito pelo Célio de Castro, né, ele previa que fossem criados shoppings populares e remanejado esses camelôs para esses shoppings populares. Era uma coisa impossível de acontecer. O que deu condição para isso acontecer foi o fato de já existir o Oiapoque ter dado certo. O Oiapoque foi antes desse projeto de lei, né? E então o Oiapoque serviu para que esse projeto acontecesse e desse certo, né? O Pimentel até ele brincava comigo que na época ele foi eleito prefeito, ele nunca foi político, né? Na época era o João Leite e a Maria Elvira. Eles estavam com mais ou menos 60% a 70% de aprovação. E o Pimentel tinha tipo 2%, 3%. Quando as pessoas chegaram no centro da cidade e não viram mais nenhum camelô, ele passou para 40% e o João Leite e a Maria Elvira ficaram com mais ou menos 40%. Aí veio televisão, ele é bom de televisão, né? O João Leite não é tão bom. E acabou se elegendo. Então ele fala que ele me deve 20% da eleição dele para prefeito, né? Eu falo com ele, não, Pimentel, é o oposto. Você me deve 80%, porque se não fosse o Oiapoque, você nunca iria ser eleito e nunca iria ser político, que ele se tornou depois, né? Mas então o Oiapoque ele tem um papel muito importante para a cidade de Belo Horizonte, porque a cidade de Belo Horizonte é a única metrópole do Brasil que não tem camelôs licenciados. Tem os deficientes, que têm uma licença para estar ali próximo a Afonso Pena, ali com o Amazonas, ali naquele quarteirão fechado, né? Mas não existe nenhum camelô licenciado mais. O que tiver na rua, ele está ilegal, no hipercentro, né? E então isso, para mim, foi um orgulho muito grande, né? De ter dado condição de Belo Horizonte ser uma cidade, vamos dizer assim, limpa, né? Que não tem aquela bagunça de camelô, né? Você vai no Brás, em São Paulo, mesmo na 25 de março, etc., é aquela bagunça, você não consegue nem andar direito, né? E então é isso, o Oiapoque me deu uma satisfação grande em ter dado condição para a cidade, né? Não ter aquela bagunça de camelôs, né? E também, por um outro lado, uma oportunidade desses camelôs se tornarem comerciantes, né? Essa coisa lá do Paraguai me incomodava muito, eu sempre fui muito correto, eu achava esquisito esse troço, né, de ir, contrabando, não sei mais o quê. Então eu peguei um grupo e levei para a China em 2005. E eles começaram a importar, pagando os impostos, mesmo pagando os impostos, os produtos ficavam mais ou menos 20% mais caros do que do Paraguai, mas não tinha risco nenhum, né? E ele estava passando a se formalizar, né? Então, assim, essa coisa da China foi muito bom para eles. Eles cresceram muito, né? Montaram até algumas cooperativas. Alguns hoje são grandes empresários, grandes importadores, porque eles começaram a importar e começaram também a vender no atacado, né? E depois veio a segunda geração do Oiapoque, né? E esses que foram ficando mais velhos começaram a sublocar. Então o Oiapoque tinha um Oiapoque, vamos dizer assim, regular e o Oiapoque de sublocação, que era mais ou menos o mesmo valor que existia de aluguel que eu recebi, existia de aluguel de sublocação. E foi na época que eu chamei o presidente da Associação de Lojistas para ser diretor do Oiapoque, um ex-camelô, que chama Luiz Arthur, que semi-analfabeto, mas um cara com uma visão e uma cabeça extraordinária. E ele falou comigo, Mário, vamos acabar com a sublocação. Eu falei, Luiz,
tá aí, quero ver essa sua competência, vamos dizer. E ele começou a chamar um por um. A gente tinha lá mais ou menos 600 lojistas e 300 e poucos eram sublocados, né? Ele começou a chamar um por um, chamava o sublocatário e o sublocador, né? Punha numa mesa, eu participei de algumas reuniões com ele, falava, olha, esse box agora, o aluguel não é mais seu, o aluguel é dele, do sublocatário. E como você cobrava dele R$3.000, para você não sair com a mão na frente e atrás, ele vai te pagar 12 parcelas de R$1.000, mas você já vai assinar aqui o distrato e estamos assinando um contrato com ele. E ele conseguiu resolver, ficaram 3 ou 4 só, sem resolver, sabe? Então foi uma estratégia que ele usou muito interessante, né? E ele conhecia muito da história de todos, né? Alguns até apelavam para mim, falavam que aquilo era a aposentadoria deles, que não podia tomar. Eu falei, mas aqui não é um lugar de aposentado, né? Aqui é um shopping, né? E então foi uma das coisas importantes que ele fez lá. E depois eu dei participação para ele do Oiapoque. Hoje ele tem 4% lá do Oiapoque. E é uma pessoa bastante proativa. E ultimamente, como teve essa, vamos dizer assim, essa vinda de chineses, né, para Belo Horizonte, a gente aceitou alguns chineses, mas a maioria está na área externa ali, no entorno, né? E ele que negocia com os chineses, né? E negociar com os chineses é duro, né? Já teve umas 2 brigas dele lá, que teve que chamar segurança para separar. Porque chinês é complicado, né? Eu não entendo. Não entendo não, eles batem na mesa, eles acham que são os donos, né, do negócio, né? E foi isso. Abriu aos domingos, né, que ele iniciou essa coisa de abrir aos domingos, né? E não existia o hábito de abrir aos domingos, né? E então, uma dessas reuniões lá de abrir os domingos, ele levou um soco, o Luiz Arthur. O nível era mais ou menos esse, assim, entendeu? Hoje está bem melhor lá, né? Está bem mais profissional, né? A gente fez até um livro, foi uma pena que eu não trouxe nenhum, senão eu dar para vocês, mas eu vou depois mandar, você passa para eles. Com certeza. É um livro de 20 anos do Oiapoque. Esse livro é muito bacana e que conta essas histórias todas, né? Do Oiapoque e como chegou onde é hoje, né? E muito do mérito é do Luiz Arthur, que é esse meu sócio e esse camelô, né? E foi interessante porque ele sublocava, ele tinha 2 boxes lá sublocados. E numa das reuniões da associação ele falou, Mário, precisamos acabar com a sublocação aqui, a sublocação é um câncer aqui. E ele sublocava. Ele falou, comece a cobrar um X de quem subloca. Eu comecei a cobrar esse X. Depois ele falou comigo, Mário, não está adiantando, vamos ter que acabar. Eu falei, não, Luiz, então você tem que passar para o meu lado aqui. Foi quando eu coloquei ele de diretor, né? Falei, você gosta mais do shopping do que ser inquilino do shopping, vamos dizer, né? E então foi assim. Então a história do Oiapoque é muito legal. E a gente cresceu muito, né? Hoje a gente deve ter lá uns 20% que são chineses, né? E o Luiz Arthur, não posso falar isso assim explicitamente não, mas ele não gosta muito de chinês não. Porque ele era camelô de rua, etc. E acha que chinês meio que está tomando o mercado, né? Mas é o que eu falo com ele. Eu falo, Luiz, é preferível ter o chinês aqui dentro do Oiapoque concorrendo com a gente fora, né, do Oiapoque, ali na rua, lá no outro shopping, né? Agora tem lá o Mundo da China, que abriu ali do lado, né? Então é isso, o Oiapoque, a história é essa. E Mário, hoje, né, a gente fala de um ecossistema que emprega aí quase 10 mil pessoas, né, de forma direta e indireta. O Oiapoque só, né, você está falando? Só o Oiapoque. É. E a gente falou que o Oiapoque você coloca ali uns 4.000 empregados, né? Porque hoje são 1.000 boxes, né? Você tem mais ou menos uns 4, por cada 4 a 5, né? Então só de empregados ali, de pessoas que trabalham lá, dão umas 4, 5 mil pessoas mesmo. E hoje são 7 empreendimentos. Isso. Né? A grande maioria em Minas. Isso. Na tua visão, tá? Qual é a diferença de hoje empreender em Minas e empreender em outros estados? Sabe qual eu acho? Eu particularmente, né? Tô com 68, né? Quer dizer, eu comecei com 30, eu tenho 38 anos de empresariado, né? O mineiro, ele não é... Vou falar aqui, né? O mineiro é cagão. Ele não arrisca, entendeu? Não arrisca. O mineiro, ele é o último a fazer as coisas, né?
Eu lembro na minha época, assim, mais novo, né, boliche, né? Aí um cara falou, pô, tem muito boliche em São Paulo, vamos abrir um boliche aqui. Aí o cara conseguiu abrir um boliche. Depois que ele abriu um boliche, teve mais uns 3 abrindo boliche. Aí fecharam os 4. Mas assim, essa coisa de querer arriscar, né? O mineiro tem essa característica de ser mais retraído, né? O Belo Horizontino também, apesar da gente ter uma influência maior, né, de Rio, São Paulo, etc., a gente é muito retraído, né? E eu sempre, desde quando eu fui para os Estados Unidos e etc., né, e joguei basquete, as coisas todas, eu sempre fui muito, assim, dinâmico e de arriscar, né? E é o que eu brinco, né, com o pessoal que trabalha lá comigo. Eu falo, gente, o alvo passou, dá o tiro, depois acerta a mira. Não fica mirando muito não, que vai embora, né? E o mineiro é muito de mirar, eu acho, entendeu? Então, assim, muito do meu sucesso talvez não seja nenhuma competência minha, né? Eu chamaria sorte, hoje eu diria 50% é sorte. Porque você vê grandes, pequenos e médios empresários que não têm sucesso muitas vezes por falta de sorte. Eles não estavam ali na hora certa e fazendo a coisa certa. São pessoas extremamente competentes, que se tornam grandes executivos de empresas, né? Então, acho que tem um fator sorte, um fator de coragem para assumir risco, né? E um fator que eu diria 20% de competência. Mas eu acho que, assim, coragem e sorte são talvez os mais importantes, né? Por exemplo, eu tive uma sorte tremenda de ter 250 camelôs em cima de um imóvel que eu comprei que ninguém queria comprar. A Antártica estava há mais de 10 anos tentando vender aquele imóvel e não conseguia. Eu comprei o imóvel na época por R$1.200.000, entendeu? E coloquei lá os 250 camelôs me pagando R$100, 25 mil, quer dizer, 2%. Só com o aluguel dos camelôs me deu 2% do que eu investi. Se eu não fizesse lá outras coisas, eu já tinha uma renda até razoável, né? E então, assim, você tem que ter essa coragem, né? Eu lembro quando eu levei minha esposa lá e minhas filhas, eram novinhas, né, para ver o imóvel, estava assim, só entulho, né, e porque a Antártica estava demolindo o imóvel gradativamente para poder vender só o terreno e tirar as restrições de tombamento que tem lá, né? A fachada é tombada e a altimetria também. Então, muito entulho, né, e cheio de mendigo e bêbados, etc., né? E levei eles lá para ver, né? Minha esposa quase chorou. Ela falou, Mário, o que você está fazendo com o nosso dinheiro? Você vai comprar essa... Não faz isso não, pelo amor de Deus. Entendeu? É outra coisa, não escute muito sua mulher para tomar decisões, entendeu? Porque a mulher ela tem uma visão um pouco diferente, né? Ela quer uma coisa mais segura, né? A mulher não é muito de arriscar, né? Mas aí comprei e foi um sucesso tremendo, né? Deu muito certo, mas obviamente foi sorte um pouco, né? Porque eu ia comprar um imóvel para usar para Meridional e virou um shopping popular e hoje deve ser um dos maiores do Brasil, né? E o Outlet também é uma história muito interessante. Na época, a Meridional, ela tinha a matriz lá em Contagem, eu ia montar uma filial aqui, um CD, né? Onde era o Oiapoque. E como eu transportava moda, que é outra coisa que eu vejo que é fundamental para o sucesso, você ter uma identidade. Por exemplo, você vai montar um carrinho de pipoca, que seja, você tem que montar um carrinho de pipoca onde essa pipoca é cor de rosa e tem, sei lá, é pintada. Você tem que ter um diferencial, né? Então, a transportadora, ela tinha uma identidade, era uma transportadora da moda. E... a matriz ficava lá em Contagem. Eu tinha filial no Rio, São Paulo, Curitiba, em vários lugares, né? Outra coisa também, eu praticamente quase não ficava em Belo Horizonte, porque eu ficava viajando nas filiais, né? Um dia teve um fim de semana, eu estava deitado na cama lá em casa, minha filha falou, sai da cama da mamãe. Ela nunca tinha me visto deitado lá, porque eu estava sempre fora, né? Sai da cama da mamãe. Mas então, eu estava lá com a matriz, né, que era aqui em Contagem, e um diretor da Elos, que transportava com a gente, eles sempre iam buscar os mostruários nas filiais. Mesmo São Paulo e Rio, porque os mostruários eram pequenos volumes e eu não cobrava o frete dos mostruários, mas eles tinham que buscar na transportadora.
E ele estava lá e falou, Mário, por que você não faz um outlet aqui? Aí me deu aquele clique, né? Falei, Robles, ele chama Robles, né? Vou ver a possibilidade de fazer. Aí, na frente da transportadora, eu fiz um galpão grande. Na época, a maioria das marcas não tinham loja outlet ainda, né? As marcas internacionais. Eu comecei a comprar deles e revender. E vi que o negócio era bom e que o ponto não era ruim, porque tem muita visibilidade ali da avenida, né, da Cardeal. Aí fiquei animado. Aí fui no primeiro outlet que tinha dado certo, lá em Itupeva. E contratei lá. Outra coisa, sempre contrate os bons do seu concorrente. Fui lá em Itupeva e contratei o arquiteto e o comercial. Aí fez um projeto bacana e o comercial, o primeiro que ele trouxe para lá foi o pessoal da Nike. E na época a Nike ainda era nos Estados Unidos, em Oregon, né? Então os americanos chegaram lá, eu mostrei aquele galpão grande, bonito, eles adoraram, falei que vai ser a loja Nike, né? E as outras lojas vão ser aqui no entorno, ia fazer um U, né? E ali tinha um Walmart na época, né? Eu morei nos Estados Unidos, sei que americano, você fala em Walmart, para eles é a maior empresa do mundo, né? Disparado. E tinha um Walmart ali, onde é o Mineirão hoje, ali do lado do Itaú. Aí levei eles lá no Walmart, eles falaram, não, tem um Walmart. Eu falei, tem, então você não precisa fazer um estudo de viabilidade. Se o Walmart está aqui, é um local viavelmente bom para comércio, né? E saímos de lá e o americano, para me testar, não existia aluguel percentual na época. Ele falou, vou pagar 3,5% de aluguel. Apertei a mão dele, está fechado, 3,5%. Mais condomínio e fundo de promoção, né? Que dá, no fim dá uns 6% mais ou menos, né? E comecei assim, aí com a Nike vieram as outras esportivas. Então ali virou um outlet de marcas esportivas, um pouco também em função de que a Nike foi a primeira, né? Então as outras vieram em consequência, né? Porque as pessoas falam, pô, Mário, você teve uma grande ideia, você montou um outlet de marcas esportivas. Mas foi um pouco, o espaço era pequeno, como as esportivas são as que vendem mais, e a primeira foi Nike, foi meio que uma, vamos dizer assim, veio em consequência ter a Nike lá, né? E esse aluguel da Nike, hoje quem negocia chama Sidney, né? Que trabalha na Centauro, ele faz Nike e Centauro. Nike Centauro. Hoje ele negocia o aluguel CTO. CTO é custo total de ocupação, incluindo fundo de promoção e condomínio, 2,5%. Lá é 3,5%, mais condomínio, mais FPP. E então, assim, o aluguel lá é maravilhoso. Lá vende 5 milhões, né? Só de aluguel dá 170 mil para uma loja de 600 metros, né? E as outras lojas também vendem muito bem. E essa coisa de ter um aglomerado de lojas esportivas é aquilo. Você tem um negócio que é diferente, não é um outlet padrão, né? Só Marcas é um outlet de marcas esportivas, majoritariamente. Então, depois eu abri Guarulhos, né? E as marcas foram para lá e vendem muito bem lá. Hoje, Guarulhos, a Nike, Adidas e Puma são o número 1 de venda de cada rede, entendeu? Nike Forte. Lá vende quase 7 milhões, vende mais que o Catarina, não sei se vocês conhecem, que é um outlet grande que tem lá em Barueri. E Adidas lá, a Puma lá é um absurdo, a Puma vende quase 4 milhões. Puma. A segunda loja que vende mais da Puma no Brasil vende tipo assim 2 milhões e meio, mais ou menos 60% do que a loja lá vende. Então, lá ficou um outlet assim muito bacana e uma coisa importante, eu tenho lá um gerente que é excepcional. E outra coisa muito importante, mídias sociais. Mídias sociais hoje é tudo, né? Tudo, sem qualquer dúvida, né? Inclusive o Mário faz bastante conteúdo no Instagram. Eu também faço de vez em quando. E a gente investe muito em mídias sociais, né? Muito. Então a gente investe muito no Meta, Google, né? Agora TikTok também, estamos investindo, né? E o resultado a gente mede. Então, toda semana a gente mede as campanhas que foram feitas na semana, como é que foi o engajamento, como foi o resultado, né? E micro-influenciadores, que é legal também. Porque os micro-influenciadores, eles já têm um público deles, né? Apesar que eu analiso muitos comentários também, porque não adianta você ter lá 200 comentários, mas você precisa ver o que é o comentário, né? Então, o micro-influenciador tem muito comentário que é assim, nossa, você está linda, onde você fez as unhas? Não é muito do produto que ela está apresentando, muitas vezes estão falando dela, da micro-influenciadora. Então, é importante que você
saiba ver se esse micro-influenciador está realmente dando retorno, né? Então, o que a gente bolou lá é o seguinte, o micro-influenciador, quando faz o vídeo, né, o feed, ele coloca lá um QR Code, fala, tira uma foto desse QR Code, vai lá no Outlet que você vai ganhar 10% de desconto na Mizuno e na Under Armour, que é da Vulcabras, por exemplo, que é um parceiro ótimo para fazer desconto. Então, com isso, a gente mede o retorno efetivo do microinfluenciador. É importante isso, viu? Porque senão você joga muito dinheiro fora. Nós já jogamos muito dinheiro fora. O Madeirite foi o primeiro influenciador, foi a primeira campanha que ele fez, foi com a gente, lá no shopping de automóveis, sabe? O shopping de automóveis foi o seguinte, na época tinha lá o Só Marcas, né, que era um U, e era um imóvel pequeno, e eu precisava crescer e não tinha espaço. Então apareceu a oportunidade de comprar da Itambé, aquele imóvel ali atrás, né, onde é o shopping do avião. Então eu comprei o imóvel para levar o outlet para lá e crescer lá, né? Mas na época eu levei o pessoal da Nike, Adidas, etc. Falaram, não, nós não vamos sair daqui não. Trata de fazer outra coisa lá, nós vamos ficar aqui, porque se mudar de ponto, né, é um risco muito grande, né? E na época a minha ideia era levar o outlet para lá e fazer um Oiapoque, onde é o outlet hoje, sabe? Mas eles não toparam sair, então eu comecei a verticalizar, onde é o outlet, né? E lá eu identifiquei que o segmento de carros era muito forte ali, tinha várias concessionárias ali no entorno, etc. Aí eu falei, vou fazer um shopping de carro aqui, que já existe a vocação ali na região, né? E fiz lá um autoshop. Mas quando eu fiz o prédio do autoshop, é outra coisa que a gente fala, sorte, né? Muitas vezes tem que ter sorte também. Eu fiz o prédio, do lado tinha um Pitágoras, e o Pitágoras precisava de estacionamento, e no imóvel do lado não tinha. Então o Valfrido me chamou e falou, não, Mário, onde está esse prédio aí que você vai fazer o autoshop? Eu quero ficar aí, o Pitágoras. Eu falei, tudo bem, pode vir. Aí veio o Pitágoras. Como veio o Pitágoras, com muitos alunos, né? O apoio, o Euler, né, lá do apoio, o Supernossa, falou, Mário, eu vou fazer um Supernossa aqui. Mas eu quero ficar lá na frente. Eu falei, não, na frente fica ruim para fazer o carga e descarga. Então pus ele mais atrás e falei, o estacionamento vai ficar aqui na frente, né? Então ficou o apoio e o Pitágoras, né? E aí, na frente do apoio, veio Pets e outros, eu fui jogando ali para o estacionamento dele, falei, não, vou fazer o estacionamento em cima, tá bom? Ele falou, não, tudo bem, ele ficou lá no fundo do apoio. Né? E fiz a primeira laje com o estacionamento, o Pitágoras indo muito bem aqui, estacionamento dos alunos atrás do Pitágoras, né? E nessa laje eu falei, agora eu vou começar o autoshopping. Aí comecei a fazer lojas de carro, fiz esse primeiro andar, depois fiz outro, terceiro, e o Mineirão foi privatizado, o Mineirinho, e o cara que fazia a feira do Mineirinho me procurou e falou, Mário, agora ficou caro lá no Mineirinho para mim, não tem como eu pôr a feira aí não. Eu falei, vem para cá, e pus ele lá em cima. E eu sempre olhei muito leilão de imóveis, né? Esse imóvel, por exemplo, que eu comprei lá em Contagem foi um leilão do Bradesco, né? Eu sempre fico olhando, aí vi lá, leilão da VASP, Massa Falida da VASP. Aí vi uma opção de carcaça de avião, né, de Boeing. Falei, pô, vou comprar um Boeing, 16 mil reais, lance mínimo, né? Aí entrei no primeiro avião, era um que ficava até aqui em Confins, né? Ele acabou saindo por 60 e poucos mil e eu não arrematei. Quem arrematou foi um cara aqui, acho que de Lagoa Santa, não sei. Aí veio o segundo, estava lá em Guarulhos. Aí eu falei, não, esse eu vou arrematar. Aí arrematei. Aí depois que eu arrematei, eu falei, como é que eu vou fazer para trazer esse avião para cá? Voando né? Tá arrematado, mas agora... Aí fui lá em Guarulhos, né? Aí cheguei lá, o pessoal falou, não, a gente desmonta, você transporta e lá a gente monta de novo. Eu arrematei ele, acho que uns 60 e tantos, 70 mil reais na época, né? Eu sei que essa operação de desmontar, trazer e montar ficou em 100 e tantos mil reais, sabe? Ficou o dobro do preço do avião. Mas foi legal porque eu uso ele como uma forma de identidade do prédio, né? Então ficou aquele prédio do avião. No início ele ficava lá atrás do Pitágoras, depois eu joguei lá para cima, né? Junto com a feira do Mineirinho. Então ficou o Pitágoras, que hoje é o grupo Cogna, né? Tem a Anhanguera, tem várias faculdades, né? Hoje o Pitágoras mesmo acho que é só uns 5%, parece, do grupo. E do lado ficou no térreo o apoio
Pets e tinha Americanas e uma outra loja lá, Porte, que agora também é tudo carro. Então, tudo loja de carro. Então, os carros no térreo, no primeiro andar, no segundo, e no terceiro eu tive 2 restaurantes que não deram certo, né? Um foi aquele, o São Madruga, que hoje é loja de carro também, e o outro é o Mundo Animal, que é um que tem um leãozinho, etc., que também hoje são 4 lojas de carro. Então, hoje a gente é o maior shopping de carros de Minas e o segundo do Brasil. A gente perde só para o Global, que está lá em Santo André. E o que eu faço, eu sempre procuro ter bons inquilinos, né? E nesse segmento de carro, de seminovos, usados, né? Tem muito o que eles chamam de... Como é que é? Não é picareta, é o cara que fica... Catireiro. Catira, exatamente. Então, o que eu faço lá? Todo lojista ali tem que ter frota própria. Não pode ter carro consignado. E aquele que tem frota própria, ele tem uma condição financeira melhor e pode vender o carro mais barato, né? E no meu contrato, ele tem que ser bastante transparente na venda. Porque tem muitas lojas, né, que vendem o carro usado e não falam para você que esse carro teve ou perda total, que foi de leilão e outras coisas, né? Então, ele tem que ser transparente. Se ele não for transparente, eu assumo para o cliente o prejuízo e ele tem que me ressarcir do dinheiro. E já aconteceu lá umas 2 vezes de eu fazer isso, ele tem que me ressarcir. E eu faço mesmo, se não ressarcir, rua, né? Então, com isso, eu passei a ter bons inquilinos, que é o mais importante. No Outlet também eu tenho os melhores inquilinos de marcas esportivas, né, do mundo, né? E lá eu tenho também lojas de carro que são, assim, extremamente, vamos dizer, não só competentes, mas estabelecidos, né? E, então, esse foi um dos motivos que deu certo. E mídia social. Então, toda semana eu pego lá um carro de cada lojista, jogo no Instagram, faço feed, stories também, né? A gente faz muito stories. E eu atendo o lead, porque eu observei que o lojista de carro ele não sabe atender lead. Ele atende o lead como se fosse para vender um carro. Não é, o lead é você agendar uma visita, não é vender, né? Então, a gente agenda as visitas e leva o cliente lá na loja, aí ele vende. Nós estamos vendendo mais ou menos 1.100 carros por mês, né? São 30 e poucas lojas, dá uma média de 30 carros por loja, que é muito bom. O que ela tem, assim, não é de estoque, né? Mas de carros em cada loja, mais ou menos 15, 18 carros. Então, quase que dobra o que ele tem ali na loja, né? E essa loja virtual, que a gente chama, né? Que a gente leva os clientes para ir lá e vende mais ou menos 150 carros por mês. Legal. Entendeu? Então, assim, tá maravilhoso lá, sabe? Eu tive numa palestra agora do Santander, que é uma financeira que é parceira nossa lá, né? E eles estão bastante admirados lá com a performance do shopping, né? E até nessa palestra o cara falou muito de IA. IA agora é meu objetivo principal. Não sei se vocês entendem de IA, mas IA é um futuro que já é bem presente, né? Então, nas mídias sociais nossas, né, a gente fazia muito essa coisa de... Obviamente, você tem as mensagens que você manda automaticamente, né? Daqui a pouco uma atendente vai te receber, estamos abertos de tantas horas, etc., né? Que são os... Como é que chama? Hein? Os bots, né? Os bots. Bots, Bots, Mas a IA hoje, ela consegue conversar e a pessoa que está ali do outro lado não sabe que é uma IA. Você sabendo programar ela bem, ela tendo muita informação e muito dados confiáveis, né, e parametrizados, funciona bem. Então, a gente tem hoje um especialista só em IA, né? O EAPOC, que está ainda um pouco resistente a IA, um pouco por causa do Luiz Arthur, que é meu sócio lá. O Luiz Arthur é camelô, não tem segundo grau nem nada, então ele não acredita muito em tecnologia. Fala, não, Mário, você tem que atender aqui, a pessoa tem que saber que tem alguém ali do outro lado, conversando, etc. Isso é importante, né? Então, ele pôs um pouco de resistência, mas a gente tem, por exemplo, lá em Guarulhos, que é o maior outlet nosso, não tem nenhuma pessoa no atendimento, 100% IA.
e o resultado é excepcional, né? Então é onde eu também gosto de conhecer um pouco e fazer um pouco, né? Então eu já programei IA também, coisa mais fácil que tem, porque ela mesmo te orienta, né? Você fala assim, eu quero fazer isso, isso, ela fala, mas você quer de qual jeito? Como que você quer? Ela mesmo vai te conduzindo a programar e fazer ali aquele, né, aquele vídeo ou o que for que você queira fazer, né? Então agora eu estou querendo me especializar mais em IA também, né? E eu acho que assim, fica um baita insight, inclusive, para vocês, né? Porque imagina, né? São 38 anos, né, de empreendedorismo, 38 anos empreendendo. Hoje são 7 grandes empreendimentos e, assim, 3 grandes insights, né? Então, é extremamente atento às redes sociais, né? E hoje, quem não está presente nas redes sociais, né, não tem share de mercado, né? Então, hoje o mercado é o mercado virtual, né? Então, assim, é extremamente importante. E mais do que estar nas redes sociais, é ter domínio, inclusive, das métricas, né? Então, o Mário falou uma coisa que eu achei extremamente interessante, que é como ele mensura o resultado das campanhas dos Porque você micro-influenciadores. tem engajamento. Então, quando as pessoas falam comigo assim, não, teve não sei quantas visualizações. Visualizações é aquele programa de televisão daquela comediante que fica passando assim, ó. Aquilo Está é todo mundo visualização. apegado a isso, né? Comentário e visualização. Não tem essa. Então, o que eu quero ver, e tem um parâmetro também, né, que você tem, que chama engajamento, mas que também eu não levo em consideração. Eu levo em consideração comentários e compartilhamentos. São esses 2 dados que eu levo como comentário para medir o engajamento aquele vídeo, aquela campanha, o que for, né? E algumas vezes eu vejo os comentários também, porque nós fizemos agora uma campanha até legal no EAPOC, que a menina vestia vários modelos, né? Eram 4 ou 5 modelos, e a gente jogou isso e a pessoa tinha que falar o preço de cada modelo. Se ela acertasse o preço, ela ganhava aquele modelo, né? E teve lá 50 comentários, né? Aí eu fui ver todos os comentários, eram 4 pessoas. Então, quer dizer, não foi tanto engajamento. Mas a ideia foi legal, eu achei, sabe? Porque você faz essa interação, né? Isso é importante, você interagir com o seu público, né? Seus seguidores. E nós agora estamos com os aplicativos, né? Os aplicativos também é uma coisa muito interessante, porque você vai ter ali uma pessoa no aplicativo que vai ganhar algum benefício. E, por outro lado, você está montando uma base de dados onde você vai poder estar fazendo bastante publicidade em cima, né? E outra vantagem importante que eu vejo nos aplicativos é fidelização, entendeu? Que a pessoa, quando baixa o seu aplicativo e começa a ver os produtos que você manda para ela e ter algum benefício, por exemplo, no aplicativo lá do Outlet, do BH, nós compramos também o BH Outlet, aquele na saída do Rio. Então lá, se você comprar R$ 1.200, você ganha um chaveirinho de cristal. Se você comprar R$ 1.500, não paga o estacionamento. Se comprar um valor X, você tem vários benefícios ali, né? E, além disso, você recebe todas as promoções, toda semana. Então, uma pessoa que talvez tivesse como hábito ir ali uma vez a cada mês, essa pessoa que baixou o aplicativo, ela passa lá 2, 3 vezes por mês. Ela fica mais, como é que se diz, mais ligada, né? Mais engajada. Mais engajada com o empreendimento. Então, eu acho interessante, principalmente, assim, né? Vocês são empresários também, né? Pelo que eu estou entendendo. Todos. Então, o que eu falo é isso, mídias sociais, aplicativo, né? A Multiplan, por exemplo, ela tem um aplicativo que você tem 10% de desconto no estacionamento, né? E você baixou, você já tem esse benefício. Aí você passa a ir mais lá, porque você tem algum tipo de benefício, né? Então, isso é uma coisa que eu falo que é legal. Micro-influenciadores, né? Eu acho também interessante, porque ele já tem uma base, né, de seguidores, que você vai se beneficiar dessa base, mas você tem que também mensurar o resultado, né, desses micro-influenciadores. Porque não é só aquele monte de comentário, ver o que é o comentário e se realmente deu o engajamento do produto, não do influenciador como pessoa, né? Com certeza. E Mário, hoje, né,
assim como você falou, todos são empresários, né? Todos são empreendedores, cada um em um nicho diferente, então tem muita diversidade. E vejo que o empreendedor ele vive de altos e baixos, né? Se você pudesse falar para o pessoal hoje, qual foi o seu maior acerto? E se você hoje se arrepende ou se você tem um maior erro, o que você poderia falar para eles da sua trajetória? Vamos lá. Eu, atrás de onde é hoje lá o Pitágoras, né, eu queria ter um shoppingzinho 100%, como é que fala? Sem nada, tudo energia solar, água de chuva, 100% sustentável. E de containers, né? Então, eu coloquei os containers lá e a gente usava água de chuva, coletores solares, né? E 100% sustentável. O que eu percebi é que o consumidor não está nem para isso. Ele quer preço e produto. Entendeu? Se é sustentável ou não é, não faz a menor diferença. Sustentável é só para poeta. Essa foi a conclusão que eu cheguei, entendeu? E acabou, não deu certo. Mas foi bom, porque eu comprei os contêineres baratos, depois vendi eles caro, porque o contêiner ficou muito caro, porque o transporte da China para cá, eles vêm da China, né? Encareceu demais, né? Então, assim, mas foi um empreendimento que não deu certo, né? Foi esse shopping de container 100% sustentável. Também ele ficava atrás do Pitágoras, ele não tinha muita visibilidade de quem passava ali na avenida principal, ali, né? Na Babita Camargos. Então, assim, não diria que foi um insucesso, não. Mas foi uma experiência que não deu certo, né? Foi essa. Fora essa, tem uma outra que eu lembre, assim, agora não. E eu queria abrir para perguntas, né? Até para a gente não estender, pelo menos, uma outra coisa que eu fiz e que eu desaconselho, não é que eu desaconselho, né? Na época da pandemia, né, os shoppings fecharam, né? E eu sou muito assim, como é que se diz? Eu gosto de crescer e estar sempre, como é que se diz? Ampliando, né, os shoppings, né? E eu estava num processo de ampliação em vários shoppings, eu não parei. Então, sem recurso, eu continuei todas as obras durante a pandemia. Eu falei, vai ser bom, porque a obra vai ser mais rápida, porque o shopping está fechado, então eu vou poder ampliar, né? O Só Marcas eu ampliei demais, fiz 2 andares lá durante a pandemia, né? O próprio Oiapoque eu fiz o edifício garagem, etc., né? Mas sem recurso, sem receita. Então eu tive que chamar os bancos, né? Vem cá, me empresta dinheiro. E tudo lastreado em CDI, né? Selic. Então hoje eles são meus sócios principais. E agora o que a gente concluiu é que eu vou passar números aqui por alto, né? A gente tem uma receita lá líquida, né? De mais ou menos uns 13 a 14 milhões mês, né? Mas a gente tem uma PMT com esses bancos que a gente fez as captações, principalmente durante a pandemia e também ao longo aí dos anos, né? De mais ou menos 5 a 6 milhões. Então, quer dizer, eles têm mais ou menos 50% da nossa receita é pumba, banco. E o banco, quanto que dá essa taxa? 1,5%, 1,8%, né? Exatamente. E um empreendimento que eu considero hoje, né, de sucesso, dá 2%, 2,5% do investimento, né? Então, o banco é o maior beneficiário disso. Então, o que a gente fez agora, né, nessas últimas reuniões, é a gente parar de crescer, parar de expandir. A gente estava com um projeto para comprar um imóvel em Brasília, fazer um outlet em Brasília. Tem também lá em São Paulo, na Raposo Tavares, o proprietário do shopping, que quer que a gente seja sócio, etc. Não, vamos parar e começar a pagar os bancos. Então, a prioridade nossa agora é pagar os bancos, né? Melhorar a margem. Exatamente. E tudo bem, né? Você, por exemplo, nos Estados Unidos, né, você consegue captar dinheiro a 3%, 4%, né? Que é alto ainda. E está agora do Trump, essas guerras, essas coisas, está mais ou menos isso. Mas se você captar a 14%, 15%, até mais, né, não faz sentido você ter um dinheiro com esse custo, né? Então, a prioridade agora é tirar esse custo.
Então, a gente tem lá um financiamento, o primeiro vai ser lá do meu vizinho lá, que é o banco lá do Rubem lá, o Inter. E o Inter, eu liguei lá para o presidente, jogou basquete comigo no Minas, etc., né? O Rubem eu não converso com ele, porque o Rubem é o cara mais... Ele mora no meu prédio, lá na cobertura, né? Meu prédio mora o Rubem, 2 andares lá são as filhas do Eugênio Matar, tem outro cara que era Caparaó, não sei mais quem, a gente até brinca, fala que se cair uma bomba lá, vai 20% do PIB de Belo Horizonte. Mas o Rubem, ele não conversa em nada, assim, de negociar. Eu conversei com o presidente e falei, pô, vamos negociar essa taxa, né? Vamos tentar reduzir, etc. Ele falou, Mário, essa taxa que você tem, hoje, eu não tenho para ninguém. Qual que é a taxa? CDI mais 3, alguma coisa assim. Baixíssima. Mas a gente tem sempre menos do que isso, sabe? A dele é a mais alta, né? E sem conversa, sem negociação, né? E aí vai ser o primeiro que a gente tá já na mira para quitar, né? Para sobrar aí. E tem um imóvel que eu tenho também ali na Cristiano Machado, que eu ia fazer um Oiapoque. Foi inclusive na época também que eu vendi lá o hotel. Um dos imóveis que eu adquiri foi esse, em frente ali a Faminas, um pouco para frente ali da Catedral, né? Perto do shopping Estação, né? E o ponto é maravilhoso. O Oiapoque ali esse é muito bom, que você tem ali Santa Luzia, Venda Nova, ali é bem adensado, né? Cidade Nova, etc., né? Metrô, ônibus. Tudo ali na porta, né? E vendi esse imóvel, vendi para Direcional. Então, eles estão assim, vão iniciar o pagamento, então eu vou com esse dinheiro quitar lá o Rubão, né? E eles falam que o Inter hoje vale mais do que a MRV, né? É o que eu escuto falar aí, né? Eu pensei também uma época de fazer uma linha de crédito para os lojistas do Oiapoque. Eles pagam uma taxa absurda quando eles descontam, né? Cartão de crédito, essas coisas. CDI mais 11, mais 9. Não, é um absurdo que eles pagam lá, entendeu? Mas eu não sou muito dessa coisa de mercado financeiro, mas estou começando a olhar um pouco mais sério nisso. E tem um amigo meu que tem FDIC, essas coisas, e mexe basicamente com isso, né? Então eu estou colocando ele para começar a fazer sumir, né? Descontar os... E ele tem também agora as maquininhas, né? Que na maquininha você já desconta a parcela, né? E ele começou lá no Oiapoque e quer que eu entre sócio. Também às vezes é ruim o lojista saber que eu sou sócio, que ele pode falar, não vou pagar não, Mário é sócio aí, né? Não vou. E eu não tenho como despejá-lo, né? Então um terceiro tem, né? E ele pega a garantia do ponto, né? O ponto lá vale muito no Oiapoque, né? Pessoal, alguém quer fazer uma pergunta? Todo mundo, né? Vamos começar aqui. Viviane. Pois é, o mercado hoje está assim, né? Porque essa coisa desse salário de desemprego, né? E mesmo Bolsa Família, né? Está tendo pouca mão de obra no mercado, né? Mas eu pago bem. Essa é a diferença. Pra você ter ideia, tem pessoas que trabalham na faxina no Oiapoque que tem curso superior. Não só pago bem, como também eu dou oportunidades dentro da empresa deles crescerem, sabe? Então, por exemplo, o chefe de estacionamento lá do Shopping do Avião, hoje é o gerente geral do Só Marcas Outlet, né? Então, eu dou e eu estou sempre muito presente, né? Sábado e domingo são os dias que eu mais trabalho, porque são os dias que tem mais movimento no shopping. Então, eu rodo todos, porque eu não tenho nenhum compromisso, e ali eu estou vendo o que está acontecendo. Uma vez teve um fato interessante, um faxineiro lá do Oiapoque, uma pessoa, e tudo orgânico, eu não tenho nada terceirizado. Segurança, faxina, manutenção, tudo funcionários meus, né? E uma pessoa limpando lá o chão, uma pessoa perguntou para ele, onde paga o estacionamento? Aí ele falou, você vai pagar em dinheiro ou cartão? Aí ele falou, vou pagar em dinheiro.
Então tá, se fosse cartão era no andar de cima, dinheiro eu vou te levar lá. E levou o cara. Lá onde a gente tem ali no andar de cima, no segundo andar, que é um lugar que para quem vai pagar em dinheiro, que não é tantas pessoas que pagam em dinheiro. É meio escondido. Mas ele, exatamente, fica ali no fundo. Eu já vi isso. E ele levou a pessoa lá. E ele não viu que eu estava ali do lado, acho que ele talvez nem sabia quem era. Eu promovi, então ele passou a ser o coordenador de limpeza, entendeu? Então, assim, o que eu coloco para os meus funcionários, né? Eu não gosto de chamar de colaborador, porque não é colaborador. Ele tem uma função e está sendo pago por isso, né? É que eles têm que ter a cabeça de dono, entendeu? A gente teve uma reunião de marketing agora, esses dias, né? A gente sempre tem reunião de marketing também, uma vez por semana. Eu entrei na reunião e fiquei calado. Falei, ideias, quero escutar ideias, né? E não estavam aparecendo tantas ideias assim, entendeu? Então eu falei, gente, eu acho que eu vou ter que dar uma remanejada em vocês, porque vocês são do marketing, de todos os shoppings, né? Porque a gente faz a reunião através de vídeo, conferência. Preciso de ideias aqui. Aí começaram a aparecer uma, outra ideia, etc, né? E então, assim, eu gosto muitas vezes de deixar como é que se diz, as sugestões chegarem para mim. Mas você falou de mão de obra, a gente lá paga geralmente de 10% a 20% acima do piso, e tem uma coisa que a gente faz que é muito interessante, que a gente dá um vale alimentação de mais ou menos R$700 por mês. E a vantagem disso é que o vale alimentação não tem 13º, nem tem encargos nenhum, né? E a pessoa fica satisfeita que aquele dinheiro é para fazer a compra do mês, né? E outra coisa importante que a gente faz é um bom plano de saúde. Entendeu? Então a gente tem um bom plano de saúde e ele se estende a cônjuges, filhos e pais e mães. Para todo mundo. Toda a família, entendeu? Assim, desde o faxineiro até... Todos têm isso, O plano de saúde do faxineiro, ele é um plano de saúde um pouco, tipo ambulatório, etc, né? O de certo nível para cima não, já é quarto, né, único, etc, né? E é muito bom. Empresa de serviço? Como assim? Se você tem alguma empresa de serviço, ou é tudo varejo? Eu prestar serviço para alguém, você está dizendo? Alguma das suas empresas... Não, só é shopping. tudo comércio. Só shopping. E não é comércio, eu não pago 1 centavo de ICMS, eu só alugo. Eu pago, de né? aluguel, então, E também, só aluguel. E também, como a gente é um fundo de investimento, há muitos anos atrás, só falar essa historiazinha aqui que é bem interessante. Eu identifiquei, lá nós éramos lucro presumido. Lucro presumido, você paga ali os 13, alguma coisa na receita, né? E mais um tanto na saída, né? E aí eu falei, puta, como que é essa coisa de fundo de investimento imobiliário? O fundo de investimento imobiliário, toda a receita de aluguel vai para o fundo, sem pagar um tostão de imposto. O que você reinveste, como eu sempre reinvestia, né, em novos shoppings, em aumento e ampliação, etc, né? Todo investimento também você não paga nada, zero. Você só paga no que você distribui para os cotistas do fundo, né? Então eu falei, puta, que coisa bacana isso. Aí fiz um fundo, isso há mais de 10 anos atrás. Foi um dos primeiros fundos de investimento FII, né, que chama, do Brasil, que não fiz, chama Casper. Casper é porque esse Junior College que eu estudei em Wyoming chamava Casper. E agora fiz um FII, porque a distribuição pelo FII é 20%. O FII começa com 22,5%, depois 20%, 18%, chega a 15%. Então a gente vai ter uma redução de 5% na distribuição, com FII, né? Então a nossa estrutura é assim, um FII e um FII. Só que para ter um fundo de investimento, o custo de administração e estruturação é alto. Então uma pequena empresa não justifica, é melhor você ficar lá no lucro presumido mesmo, né? Então, e lá atrás esse FII nosso era com a REAG, vocês já ouviram falar na REAG? A REAG está envolvida aí com o PCC, não sei mais quem e tal, ele está num rolo danado, né? O Mansur, um cara até, ele é bacana, mas entrou numa roubada aí, eu acho, né? Aí conseguimos sair da REAG, mas eu sempre fui muito fiel aos meus parceiros, né? Então até brinquei com o Mansur, eu falei, Mansur, está todo mundo te abandonando, eu vou ser o último a apagar a luz. Mas foi um pouco de burrice, que ser o último a apagar a luz ficou complicado para sair, porque ele estava envolvido aí com a opção de coisa.
Mas saímos da REAG, estamos na Fininvest agora, que faz a nossa administração, que é uma empresa muito bem conceituada, né? Então, essa coisa de fundo também é legal, mas para pequenos empresários, vocês devem ser tudo lucro presumido, imagino, não? A maioria, né? Não, muitos são simples, né? É, no simples, né? É. Boa. Eu sou do mercado financeiro, então agora eu vou perguntar alguma coisa nesse sentido. Você já falou algumas coisas bem interessantes. Com esse enxugamento que vai fazer os capitais investidos aí, quanto que você espera aumentar a sua margem líquida? Não entendi. O enxugamento... Desses capitais que você tem de empréstimo, Ah, tá. Vou diminuir. Vou pagar muito vai das nossas... amortizar muito, amortizar da sua muito. alavancagem hoje. Isso. Quanto que você espera É aumentar a nossa margem? prioridade. Sua margem líquida, você espera aumentar em quanto com essa... Aí muito, porque como eu te falei, né, a gente tem uma receita líquida, né, ela varia um pouco, mas por volta aí de 13, 14 milhões. E a PMT é 5, 6 milhões, né? À medida que eu for tirando, eu quero chegar quase no zero. Tem alguns que talvez não vale a pena também você amortizar 100%, né? Mas vai aumentar. E além disso, a gente tem também algumas receitas de empreendimentos que estão para vir, né? No BH Outlet, por exemplo, quando eu comprei lá do Zé Marcílio, a história do BH Outlet também é interessante. O Zé Marcílio era dono do BH Outlet, ele mexe com venda de direito de subsolo, né? Que eu acho um absurdo isso. Você tem um dono do solo e o dono do subsolo é outro. E ele vendia lá para o Eike Batista, para a Vale, etc., né? Para explorar minério. E ganhou muito dinheiro com isso. Falaram com ele, Zé Marcílio, Outlet é uma coisa legal. Então ele pegou parte do dinheiro dele e fez o BH Outlet. Mas não era o ramo dele, né? E ficou muitos anos ali meio que, mais ou menos, né, vamos dizer. E nos últimos anos ele teve que mudar o conceito e colocar lojas normais. Então perdeu o conceito de outlet, as pessoas pararam de frequentar e ele resolveu vender. Então eu comprei lá o outlet e comprei assumindo uma dívida que ele tinha. Eu gosto de fazer isso, porque eu compro assumindo a dívida e depois eu negocio a dívida com o banco. Na época foi o BDMG, se não me engano. E a gente negociou bem, era uma dívida de 20 e tantos milhões, nós conseguimos chegar perto da metade daquilo, sabe? Negociando com eles, dando garantias e etc. Né? E compramos lá 58%. E com o compromisso de comprar os outros, vamos arredondar, 60%, o compromisso de comprar os outros 40%. Aí comecei a conversar com ele e ver também onde eu poderia captar recursos para comprar os 40% dele, já tinha um valor acertado e tudo, né? Aí, num belo dia, ele me chama lá, eu sentei na mesa, lá no BH Outlet, aí senta na minha frente o Paulo Henrique, da PHV, não sei se vocês conhecem. Conhece? É, um cara, nota 10, 100%, né? Mas eu não conhecia ele. Aí ele senta na minha frente, o Zé Marcílio fala, Mário, vou te apresentar aqui o Paulo Henrique, é o seu novo sócio. Sócio? Como assim? Não, vendi para ele aqui os 40%, porque eu tinha uma dívida com ele. Começou a dar uma série de explicações, né? E tinha uma queda de terra ali, ele falou, não, ele vai arrumar essa queda, etc., e vai ser sócio. Eu não conhecia ele, ele é um cara nota 10, né? Mas no dia eu cheguei para ele, botei a mão na cara dele e falei assim, você não é bem-vindo nessa sociedade. Ele falou que ninguém nunca tinha falado isso para ele na vida, né? Porque ele é um cara bom e tem muitos parceiros, muitos investidores. Né? Você não é bem-vindo nessa sociedade. Mas ele é um sócio que totalmente não só assina, nem quer saber o que a gente está fazendo, mas obviamente lá dava um prejuízo de 300 mil, hoje dá uma receita média de 1 milhão e pouco mensal, né? Então ele fica só batendo palma. Com certeza. Mas também não questiona nada, nem, né? E é o único empreendimento que eu tenho sócio é ele, é o PHV. E eu já conversei com ele de comprar a parte dele, né? Mas colocou o preço lá. Não, ele vende, mas ele pagou acho que uns 40 e poucos milhões, a primeira pedida dele foi 70. Então, mas essa história do FI, né? Lá atrás, né? Que era da REAG, né? E temos o FIM também agora. Um FI e o FIM. Estamos fazendo uma reestruturação para poder tirar pelo FIM, né? É porque a tributação do FIM ela é regressiva. É menor, ela é regressiva, O exatamente. risco dela é um pouco maior. Eu tive a ideia de fazer um FDIC lá para o EAPOC, né? Para fazer, mas está um pouco... Tem esse amigo meu, chama Nilo Simão, o pai dele era dono da Transimão.
E ele mexe muito pesado no mercado financeiro. E ele que está agora fazendo lá esse desconto, né, lá para os lojistas e está pondo maquininha também para alguns, né? Você perguntou quanto que seria... O aumento da sua marca. Pois é, não, mas aí o que acontece? Lá no BH Outlet, agora no andar de cima, a gente vai ter um local de eventos que vai ser muito bacana. É um cara que faz 80% dos eventos no Expo Minas. E hoje, Belo Horizonte não tem local para eventos. Se você quiser fazer um evento no Expo Minas, daqui um ano e tanto, talvez você consiga vaga, né? Você tem o Expo Minas, o Center Minas e um outro aí, não sei qual é. Então ele falou, Mário, vamos fazer um local de eventos aqui, tipo o Expo Minas. Então ele está fazendo no andar inteiro ali e isso vai gerar também uma receita para a gente, que vai partir mais uns 3 meses, a gente vai começar a ter essa receita, 300 e tantos mil. Eu fiz um heliponto também, lá no BH, porque hoje tem só o LBH, não sei se vocês conhecem, mas eu já fui lá. Na rádio, mas acabaram com ele. Acabou, lá onde era o Vidbull ali tinha um, né, mas acabou e na rádio era lá do Viganó lá do... Então, tem essa demanda grande. O LBH fica ali no trevo ali de Macacos. Eu fui lá visitar, tem 60 helicópteros lá. Ele cobra mais ou menos de 15 a 20 mil só para engarar lá. Então você pega 60 helicópteros a 20 mil, você está falando de 1.200.000 por mês. Né? Então eu falei, tem que fazer um heliporto. Então eu já fiz o heliponto, está aprovado. E agora eu vou fazer o heliporto, vai dar para uns 20 a 30 helicópteros também, lá no terraço do BH Outlet. Vai cobrar mais caro, tá mais perto. Tem isso, não pensei nisso não. Com certeza. Boa. E a maioria do pessoal que tem helicóptero mora por ali, né, Belvedere, etc. Você sabe que Belo Horizonte é a segunda cidade que tem mais helicópteros Robinson do Brasil, ganha do Rio de Janeiro, entendeu? Eu tenho também um RR-66, né, um Robinson 66. O 66 é o que não cai, o que cai é o 44. O 66 é turbinado, Rolls-Royce, né? Eu já fui para São Paulo com ele algumas vezes e tal, né? Então, mas é isso. Boa. Mais uma pergunta, pessoal? Boa noite, Mário. Tudo bem? Bom. Qual é o maior erro que você vê hoje os jovens empresários cometendo? E o que você acha que deveria ser feito para isso não acontecer? Difícil avaliar, viu? Porque eu não tenho nenhum amigo jovem empresário. Então, assim, eu não sei qual é a dificuldade. Eu tenho lá no EAPOC, né, vários pequenos empresários que hoje estão crescendo muito, né? E difícil, viu? Sua pergunta tá muito assim, não existe uma receita de bolo, né? Eu contei um pouco da minha história que eu conheço bem, né? E o mercado, né, ele é muito volátil, né? Hoje você tem que estar muito assim rápido nas decisões, né? Porque a coisa muda muito, né? Eu até assim vou falar para vocês, né? Eu tenho desde lá de trás, né? Eu sempre gostei do PT, porque eu achava que o PT era o único partido de fato que tinha ideologia, que tinha princípios. E os outros eram legendas escolhidas por políticos, não eram partidos de fato, né? Igual, por exemplo, nos Estados Unidos tem 2 partidos de fato, né? Que têm ideologia, cada um com a sua ideologia, mas são partidos que escolhem os políticos para fazerem parte, né? Então eu sempre achei isso bacana no PT lá atrás, né? E o PT na campanha do Lula, eu aluguei para o PT um imóvel que eu tinha, ele fez a campanha lá, isso em 2003, né, lá atrás. E 2003, 2009, a economia do Brasil foi a melhor de todos os tempos, né? Dólar 1,50, taxa de desemprego 3, 4%, né? E que é mais? 1,50 dólar, taxa, e o Brasil era a 7ª economia do mundo, né? Então, o PIB crescia constantemente. Então, assim, esses 2 mandatos do Lula, para mim foi ótimo. Foi quando eu cresci, né? O EAPOC, o Outlet, etc., me deu uma condição boa de crescer, porque a economia estava propiciando isso. A economia hoje não dá essa condição mais, né? E na reeleição do Lula, né? Eu também emprestei lá
meu imóvel para ele, onde é lá em cima, né, o Shopping do Avião, onde é a Feira do Mineirinho e tal, Parará. E me convidaram para ir lá no palanque, eu tô lá sentado, né? E de repente agora, Mário Valadares, vem aqui falar. Eu, pô, o que eu vou falar aqui? Pro Lula, né? Falei, ô Lula, e agradeci ele por esse período, né, essa gestão dele, e contei um pouco da história do Oiapoque, que foi uma oportunidade para vendedores de rua se tornarem comerciantes de fato e prosperarem, né? Ele faltou me beijar, né? Porque o Lula é um empresário, está elogiando ele, etc, né? E ali fiquei conhecendo o Mercadante, essa turma toda e tal. Aí me chamaram para fazer essa história lá em São Paulo, do Oiapoque, contar, né, para pequenos e microempresários, que o PT ele visa muito os pequenos e microempresários, né? Aí falei a história do Oiapoque e tal, e depois o Lula me apresentou para um tal de Nagasal, é um japonês que é meio que assessor dele. E falei com ele, olha, eu, né, vejo o PT como um partido de fato, né, acho o Lula uma pessoa assim muito coerente e eu acredito que ele seja honesto e tudo, né, mas tem que privatizar. Você falar em privatizar no PT, xinga a mãe que é melhor, né? Aí, eu até assim, para minha surpresa, ele falou comigo, Mário, nós vamos fazer PPPs. PPP você privatiza metade, né, das empresas estatais. Aí eu cumprimentei ele e falei, olha, você está no caminho certo. Você vai perpetuar no poder se você fizer PPPs. Sabe quantas PPPs o PT fez? 0. Nenhuma. Eu tinha votado no Bolsonaro porque o Bolsonaro falou que ia privatizar. 0 de privatização. Então, eu acho que o presidente do Brasil, qualquer político que fosse eleger, ele tem que ter uma meta de privatização. O Tarcísio, em São Paulo, está começando esse processo de privatização. Ele está tendo coragem para privatizar, né? Porque quando você privatiza, o que você está fazendo? Você está tirando emprego de vereadores, deputados e etc., né? Que estão ali colocando cargos que vão elegê-los, né? Então, você está meio que tirando voto de políticos. O futebol funcionou, né? É, então... mudou muito a estrutura dos times. Você vê, pois é, agora vê um exemplo aqui, a Vale. A Vale, quando era estatal, dava prejuízo. Hoje é uma das maiores empresas do Brasil, talvez uma das maiores. Então, hoje, 3 bi. É um absurdo isso, entendeu? Você vê nos Estados Unidos, né? Você tem FedEx, tem vários lá que são... Eu comprei um relógio na França no domingo. A gente fica no Renascença. Na quinta-feira já estava na DHL do outro lado da rua. Eu fui na China, eu já fui na China umas 5 vezes. Eu fui primeiro em 2000, quando eu levei os camelôs, né, para visitar, 2005. A China naquela época era o seguinte, tinha muita pobreza, né? Os produtos eram de baixa qualidade, né? Lá da Ematex, lá o Haroldo, ele até brinca, que ele comprava muito tecido da China, né? Então ele falou que ele vinha azul escuro, quando você ia desenrolando, no fim estava azul claro, né? Era assim, barato, mas de péssima qualidade. Então a China, em 2005, era mais ou menos assim. Depois eu voltei em 2012, não sei, já estava um pouco melhor. E voltei agora recente, 2020, alguma coisa, até com um grupo de Contagem. Não, foi empresários de... Foi um outro grupo. Eu fiquei impressionado de ver o que a China virou, viu? Eu considero a China hoje uma economia maior que os Estados Unidos. O que o governo faz é colocar a moeda baixa para o PIB não ficar tão alto, entendeu? Mas se fosse o valor real da moeda chinesa, hoje o PIB chinês com certeza seria maior que os Estados Unidos. Se o PIB chinês crescer, o consumo vai aumentar demais, acaba que ele não vai conseguir soltar tanto produto. Mas eu fiquei assim admirado, viu? Minha experiência na China foi uma coisa assim impressionante, viu? Pessoal, mais uma pergunta? Boa noite, Mário. Boa noite. Obrigado aí pela oportunidade de poder te ouvir. Bem legal sua história. Mas uma coisa me chamou muita atenção. Você falou da sorte. E a gente, não sei se eu entendi errado ou não deu tempo de você explicar, mas um pouco diferente de tudo que eu já ouvi, né? A gente escutar a sorte, encontrou sempre trabalhando e tal. O que você pode falar de sorte aí? Que me chamou muita atenção na sua Pois fala aí. Os empresários, né, eles têm aquele velho chavão de falar assim, não, eu fui muito competente, eu fiz isso, fiz aquilo, e nunca fala de sorte. Você pode ter certeza que a sorte foi importantíssimo durante a trajetória deles, né?
Eu ouvi uma vez o Ayrton Senna falar isso e foi uma das coisas que me despertou. O Ayrton Senna que falava isso, eu tenho muita sorte, entendeu? Obviamente morreu de uma forma que não foi tanta sorte, né? Mas, então, é uma coisa que você não, é imensurável, eu acho, sabe? Você não pode prever que você vai ter sorte ou não. Mas aquilo que eu acho também, né? Passou ali a oportunidade, pega rápido, porque isso foi a sorte que você teve, talvez, de ter passado na sua frente. Para muitas pessoas não vai passar essa oportunidade, né? Então, se passar, se você tiver sorte, agarra. Mas você vai depois concluir que aquilo foi sorte, não foi você que foi atrás daquela oportunidade. Ela passou para você, como foi o caso do Oiapoque, passou para mim, né? O caso do Outlet, que um dos meus clientes falou, faz um Outlet aqui, quer dizer, foi... Eu nunca pensei em fazer Outlet, foi uma coisa que foi induzida por ele. Nunca pensei em fazer Oiapoque. Se não tivesse 250 camelôs lá na porta, nunca faria Oiapoque. Então, foi assim uma oportunidade, que eu chamo de sorte, né? Que eu peguei e fiz acontecer. E outra coisa, persistência. Porque muitas vezes, né, você vai ter assim, vários empecilhos e vários acontecimentos que talvez vão te fazer desanimar, né? Tem uma estatística que parece que 60% a 70% dos pequenos e microempresários fecham no primeiro ano. É falta de persistência, muitas vezes, não é incompetência. É porque ele não foi tão firme naqueles primeiros, vamos dizer assim, problemas ou mesmo empecilhos, né, para que ele crescesse. Então, como ele nunca teve esse hábito de deparar com essas coisas, né, fala, puta, isso não vai dar certo, não. Melhor eu fechar e voltar para o meu emprego, né? Então, eu acho que persistência também é importante, viu? Boa. Claro. Na verdade, meu nome é Laís, eu sou médica nutróloga, e o que você disse aí sobre sorte, na verdade, a sua sorte é ter sorte de ter enxergado a oportunidade na sua frente. Isso. Eu sendo nutróloga, e até vou te falar uma coisa agora também importante. Você vai ficando mais velho e seu organismo passa a ser prioritário, porque você começa a ter problemas, né? Então, assim, eu sempre gostei de ter uma refeição legal, fazer exercício, etc. E isso me ajudou demais, né? Eu estou com 68 anos, parece que eu tenho uns 67, né? Já me falaram isso. Então, assim, eu faço exercício, né? Todos os dias, etc. E agora, ultimamente, me deu, assim, um índice de insulina um pouco alto. Eu nunca tive isso. Quase uma pré-diabetes. Eu falei, meu Deus do céu, diabetes, né? Nunca tive diabetes, porque, né, vou parar de comer açúcar. Então, parei com açúcar, parei com massa, melhorei a minha alimentação, continuo fazendo esporte, e agora eu tenho um foco em ter uma alimentação bem natural e, vamos dizer assim, bem equilibrada, né? E isso tem até me ajudado também no trabalho e tudo. Então, eu acho importante a alimentação. Acho assim, é o combustível que a gente tem, né? Eu tenho aqui esse anelzinho, o Oura, não sei se vocês conhecem, então ali eu meço meu sono e tal, e eu sempre acordo de madrugada. E de madrugada é onde eu tenho as melhores ideias, né? Então eu tenho um relógio aqui, que aqui eu coloco meus lembretes, mas tudo com voz, né? Então eu falo aqui, antigamente era um papelzinho que eu anotava, né? Eu até tinha um diretor meu na Meridional, que a gente viajava muito, aí de noite eu acordava, mas não acendia a luz e pegava minha cadernetinha e ficava anotando assim e tal, né? Onde eu estou anotando, ele está olhando para mim assim, chegou para mim e falou assim, Mário, você está rezando? Ele achou que era a Bíblia que eu estava... Entendeu? Mas então, assim, alimentar bem é importantíssimo, viu? E exercitar, é importantíssimo mesmo. Então, assim, eu estou procurando, eu tive câncer de próstata há muitos anos atrás, né? Na época até não tinha aqui ainda o Da Vinci, né? Que é o robô. Aí eu fui operar nos Estados Unidos com um dos melhores cirurgiões de próstata do mundo, né? Um indiano, Vitul Patel, que ele chama. E graças a Deus foi ótimo, mas nunca tomei assim finasterida, essas coisas. O pessoal falou comigo, olha, finasterida não, como é que chama? Esses para ereção, Sildenafil, Viagra. Viagra e Cialis, essas coisas. Nunca tomei nada disso, entendeu?
Obviamente não estou mais aquela potência, mas continuo tendo relação sexual numa boa e tal, né? Não sai mais nada, né? Sai só um arzinho porque eu não tenho mais próstata. A próstata que fabrica o sêmen, né? Meus amigos até brincam comigo, falam, pô, sua mulher nunca pediu seu pinto para encher o pneu de bicicleta? Entendeu? Mas é normal, você tem o mesmo prazer, você tem a contração, tem tudo normal. Mas então, assim, eu tive câncer de próstata, tive problema também de tireoide, foi autoimune, chama Hashimoto, né? E então eu tomo Synthroid, que é o Puran, né? T4, é o T4. Eu tomo que não é um remédio, na verdade, ele é o T4 do porco, né? Que vai para a hipófise e a hipófise controla todos os outros, né? Então, assim, mas eu evito totalmente tomar qualquer tipo de remédio. Eu acho que o remédio, muitas vezes, ele está mascarando alguma outra coisa. Então, você toma um remédio, ele mascara uma coisa, aparece uma outra coisa, você tem que tomar. Então, eu acho que a alimentação é fundamental, né? Você ter uma alimentação balanceada, né? E além disso, às vezes alguns momentos de falha, que só a alimentação não consegue, a gente tem muitos fitoterápicos que fazem uma suplementação maravilhosa. Que aí prazer, mais energia, até mesmo potência sexual aí no final das contas. Pois é, né? Vou até te dar um exemplo. Eu sou muito amigo do Coros, o Coros era presidente do Minas, etc. E ele me falou, Mário, tem uma alga lá em Taiwan, eles descobriram uma alga lá no Rio, e essa indústria americana fez um suplemento com essa alga e os japoneses compram muito isso e com isso ajudou muito eles. Meu pai estava para morrer, com 70 anos, começou a tomar essa alga, chama clorela. Né? Começou a tomar e viveu até os 90 e tantos anos, etc. Toma clorela. E eu tenho colesterol alto, mas eu acho que é um pouco genético também, sabe? Então ele falou, não, toma clorela. Então eu parei com estatina, né, que é um remédio, né, e comecei a tomar o tal do clorela, né, tomando 2 vezes por dia, medi o exame de sangue, fiz de novo agora, e subi um pouco o meu colesterol, está 220, está um pouco acima, mas ele chegava a 300 quando eu precisei tomar estatina, né? Mas aí estou tomando esse clorela, que é um suplemento. Sim, é um né? fitoterápico que a gente chama, né? Então, a farmácia magistral também, ela é uma farmácia ótima. Tem gente que não acredita, tem gente que acredita, eu acho que sempre a gente tem que indicar farmácias parceiras, onde que a gente conhece o produto, tem certeza que é tudo idôneo, que não troca o que a gente pede para manipular. Então, eu sempre indico, assim, para os meus pacientes, farmácias que eu já visitei, que eu conheço o dono, né, que a gente... E são produtos naturais, eu acho, né? Eu, por exemplo, eu não gosto de tomar nenhum remédio, nada que não seja natural, que seja orgânico, né? E, por exemplo, meu irmão, né, colocou cabelo, meu genro, cabelo, não sei o que, só que você tem que tomar finasterida pro resto da vida. Quando a pessoa fala, você vai ter que tomar finasterida. É por isso que eu não coloquei cabelo. Eu prefiro ficar careca. Boa. Pessoal, infelizmente chegou a hora de encerrar, né? Tá bom. Queria agradecer muito o Mário pela presença, pela disponibilidade. Né? E olha, eu já fiz uns 2 ou 3 podcasts, né? Depois que eu fiz o último, eu falei, não vou fazer mais. Foi difícil trazê-lo, tá? Porque você ficar falando da sua vida, etc., muitas vezes eu esqueço uma coisa ou outra, ou às vezes eu, né, posso estar passando uma informação aí, não sei se vai atrapalhar, ou vai, né? Então eu falei, não vou mais, eu acho que minha vida tem que ser para mim e pronto, e acabou, né? Mas quando eu conversei com eles, eu tinha até cancelado de vir, né? Foi. Mas eles explicaram mais ou menos o que é a empresa deles e qual é o propósito, etc., né? Eu falei, então tá bom, esse vai ser o último. Bom, que honra, né? Que honra. E é isso, né? Eu acho que um dos propósitos do clube, do C-Group Educação, né? É conectar vocês com grandes histórias, com grandes mentes, com grandes empresários, né? Eu sou uma pessoa que eu sempre extrai muito insights, né? De grandes pessoas, de grandes líderes que já estiveram ao meu lado, e isso me fez crescer bastante. Então, espero que tenha agregado muito para vocês, né, a história do Mário. É uma história que eu não conhecia tão a fundo também, e eu saio com muito conhecimento e saio motivado também a querer crescer mais e a querer também pulverizar mais histórias para os empresários dentro do nosso ecossistema. Então, queria agradecer a presença de todos e um agradecimento especial, Mário, a você pelo seu tempo. Eu que agradeço. Muito obrigado. E só um último comentário. Com né? certeza.
hoje, meu propósito de vida, como eu vou morrer, né? Então você sempre pensou, de onde você veio e para onde você vai, né? Então, uma vez eu perguntei isso para o meu pai, quando eu tinha uns 12 anos, para onde que a gente vai depois que morre? Ele falou, se você descobrir de onde a gente veio, você vai saber para onde a gente vai. Mas, de qualquer forma, isso para a gente é um mistério total, né? Então, você vai ficando mais velho, você vai se sentindo mais próximo da morte, você começa a questionar isso e começa também a avaliar o seu propósito de vida. E hoje, um dos meus propósitos de vida é ajudar os outros. Então, eu tenho projetos sociais que eu ajudo crianças que têm mentes brilhantes, pago escola particular para elas. Eu comecei no Taquaril com várias crianças, hoje eu tenho lá o Projeto Ponte, tem vários outros, tem mais ou menos umas 200 crianças que eu ajudo. E quero aumentar mais, entendeu? Então, hoje o meu propósito de vida, antes de morrer, é de dar oportunidade para crianças inteligentes terem condição de estudarem e se tornar empresários. Porque no Taquaril, o que eu observei lá era o seguinte, tinham grandes mentes, grandes meninos lá inteligentes, né? E que não iam nem na escola pública, porque aquilo para eles era uma coisa assim muito chata, né? E o que esses meninos vão virar? Bandido. Porque ele vê ali o traficante com muito dinheiro, muita coisa, e ele acha que aquilo que vai ser uma coisa boa para ele, né? Ele não vê possibilidade de virar um engenheiro e etc. E mesmo porque se ele não tem escolaridade, ele vai virar um pedreiro, um porteiro. Então, um menino super criativo, inteligente, ele não consegue ser pedreiro, de pôr um tijolo em cima do outro, nem ser pedreiro, nem ser porteiro ou o que for. Ele vai virar bandido. Por isso que essa é a minha teoria, tá? Você vê essas organizações criminais fazendo, assim, coisas excepcionais. Eu acredito que a maioria deles não são pessoas más. São pessoas que não tiveram oportunidade e foram para a marginalidade, entendeu? Então, hoje, eu faço isso. Estou ajudando já quase 200 crianças, mas quero chegar num número, assim, enorme. Hoje é uma prioridade para mim. Estou ajudando o Instituto lá do Minas, Tênis Clube. Qual que é o caminho que você utiliza? Você usa um fundo patrimonial, um endowment? Não, eu tiro da minha receita. Mas você fez algo formalizado, porque não. a gente vai ser... Não, e até interessante, porque quando eu comecei no Taquaril, né, tinha pessoas que falam, não, ele está descontando isso no imposto de renda, Não, zero. Eu tiro do que eu recebo de receita livre e faço isso muitas vezes no meu nome, não é em nome de empresas minhas, entendeu? Sim. Então, assim, e eu não divulgo isso muito. Eu estou falando isso aqui no fim desse podcast, que eu acho que eu nunca falei isso em podcast nenhum, né? Mas hoje é a minha prioridade de vida, é dar oportunidade para crianças carentes poderem ter uma oportunidade de serem alguém. Esse pessoal do Taquaril tem 2 meninas que formaram em medicina, né? E aí elas me perguntaram, Mário, como que a gente pode retribuir isso para você? Aí eu brinquei com ela, falei, não, quando eu ficar velhinho, vocês cuidam de mim, tá bom? Mas aí depois eu falei com ela, não, eu quero que vocês façam a mesma coisa pelas crianças lá do Taquaril, né? Você dá oportunidade para outras crianças. Mas nenhum desses fizeram nada pelas outras crianças, sendo bem sincero. Né? Mas aí porque você falou essa questão das famílias lá nos Estados Unidos? Lá você tem todo um engajamento jurídico por uma questão do endowment, que as faculdades acabam também incentivando. Mas a escola pública lá é muito boa, entendeu? Mas tem um incentivo. Tinha um menino aqui, por exemplo, lá do Taquaril, que não estava indo para a escola pública. Eu coloquei ele no Santo Agostinho. E ele fazia conta de cabeça, assim, numa velocidade, né? E na prova ele pôs só os resultados. Na prova de matemática ele tinha uns 3, 4 contas para fazer, ele punha só o resultado. O professor achou que ele estava colando, chamou ele lá na frente e deu umas 3, 4 questões para ele na frente de todo mundo para fazer ele passar vergonha. Ele pum, pum, pum. O professor me chamou lá e falou, Mário, esse menino é um gênio. Você tem que colocar ele num colégio melhor do que o Santo Agostinho. Entendeu? Então, assim, e ele virou um poeta, você acredita? Virou um poeta. E eu ajudei ele no lançamento do livro dele, de poesias e tudo. Como que essas crianças chegam até você? Pois é, no Taquaril tinha um projeto lá, chama Projeto Providência. Então, eu selecionava pelo Projeto Providência, que ajudava as crianças, né, com auxílio escolar e alimentação. Os melhores do projeto, entendeu? E ali também alguns indicavam também. E o mais importante, a família, os pais. Tinha uma menina muito inteligente, mas o pai era bandido, a mãe também não era. Então, assim, ela não aguentou ficar, entendeu? E outra coisa, eles tinham que ter 75% de nota. Abaixo de 75% eu tirava. Minha filha ficava uma fera comigo. Falava, Mário,
Mas você põe um menino numa escola e depois tira, manda ele de volta para lá, pô, isso é muita sacanagem, né? Falava, Aline, a vida é assim. Ele teve a oportunidade dele. E ele tem que entender. Se ele não abraçou aquela oportunidade, ele vai ter um prejuízo, né? É isso. Mas é isso, só. Boa. Tá bom, gente? Não, acho que baita história. Mais uma vez, Mário, obrigado pela Eu que presença. agradeço, gente. Muito obrigado aí. Galera. Estou à disposição.